Bem-vindo ao programa Podercast. Esse programa tem impactado muitas vidas e hoje nós estamos com Porção Dobrada. Assista até o final que com certeza você será abençoado. Apóstolo Maurivan, pastor Janailson, seja bem-vindo ao nosso programa. Amém. Muito obrigado pelo convite, né? Estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês, né? E certamente vai ser uma bênção, para a glória de Deus. Obrigado, Pastor Júnior, Profeta Júnior aí, pelo convite, por estarmos aqui com vocês. Certamente será uma bênção. Apóstolo, e eu conheço um pouco a história do apóstolo, né? Depois podemos até comentar isso. Mas o que eu pergunto sempre para todos os convidados e perguntar para os dois é como foi o início da fé na vida da pessoa, né? Como ele se converteu. Alguns convidados que eu não conheço se converteu, né? Já nasceu no lar cristão. E aí o apóstolo pode falar como nasceu a fé na família, né? Que eu sei mais ou menos um pouco. E depois o pastor também falar como ele nasceu para a fé em Deus. Amém. Isso é bom, porque essa é uma pergunta boa, porque começa do começo, né? A gente não nasce crente, porque a gente já nasce em pecado, mas eu nasci no lar evangélico porque o meu pai e minha mãe se converteram, né, muitos anos, quando eles eram bem novos, quer dizer, muitos anos antes de eu ser cidadão desse mundo. E os missionários americanos pregavam muito naquela região do Agreste de Pernambuco, onde eu nasci, ali, Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Canhotinhos, são cidades onde os americanos, no começo dos anos 1900 e pouco e tal, daqueles idos ali, e meu pai se converte também, minha mãe se converte ali com a pregação do evangelho, então eu já estava lá no meio, né, eu estava dentro do meu pai, então eu já nasci em um lar evangélico. Fui criado, como Paulo disse a Timóteo, nas sagradas letras, aprendendo a palavra do Senhor, nunca me desviei da fé. Mas eu me lembro que mais ou menos com 8, 9 anos que eu pregava o evangelho, já com essa idade, eu saía pregando o evangelho nos sítios, nas zonas rurais, lá de Lagedo, é o nome da minha cidade, na Agreste de Pernambuco. A fé começou a se mostrar mais intensa, quando eu começava a me emocionar com canções, quando eu ouvia, principalmente sobre escatologia, tinha um disco, um LP, né, que eles chamavam antigamente Long Player, a última trombeta, falando da volta de Jesus, aquele medo que aí a gente se arrependia de pecado, então, a gente se arrependia de pecado e depois das criancices, mas a fé estava lá, principalmente pela palavra de Deus desde o início. E o pastor, como foi? Então, pastor, eu também sou pernambucano, né, lagedense, e eu não lembro exatamente quando, mas de muito cedo, eu sempre pensava sobre a morte, né, sobre a eternidade, o que aconteceria depois da morte. Eu lembro que a lembrança mais longa que eu tenho, né, é de quase criança mesmo, assim. Eu já pensava sobre a eternidade, né, já tinha essa curiosidade sobre morte e tudo mais. E quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, né, adolescência, esse pensamento começou a cada vez mais crescer dentro de mim, né? E eu tentava buscar a Deus, só que eu não sabia como, né, do meu jeito. Então, comecei a desenvolver um certo medo também de inferno, né? Em algum momento eu comecei a pensar sobre céu, sobre inferno, mas eram informações mais, poucas informações, né? E eu lembro que com 15 anos mais ou menos, né, 16, eu comecei a frequentar, né, a igreja católica, né, minha família era até então católica, né, e mas só aquele católico não praticante, né, e eu comecei a frequentar as missas, e o meu interesse nas missas era de poder conhecer a verdade. Eu queria saber sobre morte, sobre eternidade, o que fazer para ser salvo, né, para ir para o céu. E aí eu comecei a frequentar as missas, só que até então, né, as missas eram bem ritualísticas, né, no interior, não se falava muito sobre evangelho, né, não, era aquela coisa mais ritualística. E eu ia, mas eu não era, não alcançava aquilo que eu precisava, né, ouvir a palavra. Foi quando chegou um casal de missionários na cidade, são inclusive a Eide, né, que é a irmã do pastor Maurivan, né, Um abraço, né, para Eide o e Vandir, né, o Vandi, né? Vandir. Eles chegaram ali como missionários na cidade.
E eu tive um contato com eles. E quando eu conheci o Vandir, né, a Eide, que eles começaram a falar da Bíblia para mim, aí eu me encantei, né? Porque eu tive proximidade com alguém que pudesse pregar o evangelho, né? E ter paciência para ensinar de forma que eu entendesse. Então, naquele primeiro momento eu fiquei entre missa e culto, né? Eu frequentava os dois. Era de manhã na missa e à noite no culto. Mas aí fui me aprofundando sobre o que era necessário para entrar no reino dos céus. E quando finalmente o Espírito Santo, né, me convenceu do pecado, do juízo, da justiça, né, de Cristo como meu Salvador, o caminho, que eu entreguei minha vida para Cristo, e eu entendi também a questão da idolatria, né, porque era um ponto delicado, e eu sei que é um ponto delicado, né, para muita gente, mas quando eu compreendi que Cristo era o único caminho, que não havia outro Senhor, outro Deus, e me entreguei, finalmente eu encontrei o que eu estava procurando, que era a salvação da minha alma, né? Então, 16 anos, eu estou com 40 anos hoje, tenho um tempinho aí de caminhada, graças a Deus, né, com o Senhor. Graças a Amém. Deus. E como foi o apóstolo disse que já começou a pregar com 8 anos, mas como foi o chamado para falar assim, ó, você é pastor, começou como pastor, né, hoje é apóstolo, e depois Janailson, né? Que fala, Isso, Janailson também falar como foi que essa escolha, falar, ó, você é um pastor, vai ser um pastor. Como foi o chamado? Que fala, né? Um chamado, a vocação. É bem interessante a gente pensar sobre isso, né? A vocação é o chamado, né? Vocação, chamado de Deus. E a gente, quando é criança, não sabe, até pela idade, a gente não tem toda a maturidade, os neurônios não estão formados ainda, né? Mas a gente conhece a palavra, ama a palavra e ora, e eu me emocionava, como eu falei. A gente termina se emocionando e eu pregava o evangelho mesmo. Eu saía nos domingos à tarde. Eu lembro lá em Lagedo, na época, hoje, agora que está moderno, lá não tem cinema, mas na minha antiguidade tinha cinema lá, do Lula Vilaça. E os meninos, mesmo da igreja, que tinham dinheiro para pagar o matinê, para assistir Django, Sartana, Teixeirinha. Eu lembro eu sempre gostei de ler, né? Então via as propagandas. Eu não tinha dinheiro para pagar, eu saía para pregar o evangelho, né? Então, os meninos que tinham dinheiro para pagar o cinema iam para o matinê, eu ia para o sítio. Depois, no domingo à tarde, depois do almoço, pegava minha Bíblia, 8 anos de idade, e saía nos sítios pregando. Só que a minha pregação era bem light, né? Eu chegava assim nas casas do pessoal e dizia assim, olhava as imagens, só sabia que atrás daquela imagem aí tem um demônio. E aí a turma botava para correr mesmo, né? Eu já era pregador meio, meio bravo desde pequeno. E já dizia que tinha demônio, porque 1 Coríntios 10 fala que tem mesmo, então acabou. Tem e pronto, né? Então algumas mulheres botavam para correr. E um dia, mas eu lembro, eu me emociono até hoje quando lembro. Estava na feira de quarta-feira, lá em Lagedo, a feira é quarta, e você conhece porque você já foi lá. E um senhorzinho, um velhinho, ô menino, vem cá. E me chamou, eu lembro, senhorzinho moreno. Ele falou, rapaz, você lembra que você pregou para mim lá, era num sítio lá? Hoje eu sou crente. O velhinho falou, nem... Então, quer dizer, tinha isso, já tinha o chamado, eu só não entendia. E o chamado eu entendi aos 15 anos. Eu já morava aqui em São Paulo, na cidade de Santo André, onde eu moro até hoje. Né? Agora eu moro em Santo André, já ministrei em outros lugares, em Pernambuco há alguns anos, mas estou aqui de volta e morei na adolescência e com 15 anos eu ouvi audivelmente Deus me chamando. Nessa época eu queria ser qualquer coisa menos pastor. Eu pregava evangelho, era crente, mas eu estava com muitos sonhos de fazer aí umas faculdades, eu queria fazer pelo menos umas 3 faculdades, queria ser um intelectual da vida, mas Deus falou audivelmente comigo. Quando ele falou, eu parei, faltei na aula, eu estava indo para a escola, para o colégio, a gente chamava colégio, né? Hoje em dia não chama mais, e eu fui direto falar com o pastor, o reverendo Oscar Chaves, eu era presbiteriano, e o pastor Oscar Chaves era um pai espiritual para mim, e ele realmente era um pai para muitos, mas para mim ele era um pai espiritual. E eu falei com ele, ele falou, eu já sabia do seu chamado, eu tinha certeza, mas você é muito novo. E ali eu fiquei, ele falou, termina o colegial, que é hoje ensino médio, e você vai ficar 2 anos aqui trabalhando como presbítero. Foi quando eu ajudei a fundar uma igreja lá, que hoje é a igreja da Vila Suíça, um bairro lá de Santo André. Eu fiquei trabalhando com o presbítero Arlindo Elias, um homem de Deus, que hoje está na glória no céu. E depois fui para os seminários e tal, mas o chamado foi aos 15 anos. 15 anos. E o pastor? Então, voltando à minha conversão, né? Quando eu me converti, eu de imediato me apaixonei pelo Senhor Jesus,
né? Então, muita busca, né? Eu e alguns irmãos do início daquele trabalho ali, né? Lá em Lagedo. E com o passar do tempo, buscando a Deus, né? Lendo a palavra, os então, agora pastores, né? Vandi e Eide, eles começaram a identificar em mim esse chamado, né? Eles começaram a ver que havia, né? Sobre a minha vida esse chamado. Eu nunca achei que eu pudesse ser pastor, né? Não estava nos meus planos também, até porque eu era uma pessoa muito tímida. Até hoje eu sou ainda, né? Reservado, tudo mais. E principalmente para falar em público, né? E é uma das coisas que mais um pastor, né, faz é falar publicamente. Então eu via como algo impossível, mas devido ao pastor Vandir e pastor Eide acreditarem, né, no meu chamado e repetirem isso para mim, me viam como pastores, né? Os meus irmãos ali em Cristo também já me viam como pastores, já começavam a reconhecer o chamado. Eu tive a oportunidade de vir a São Paulo, né, 2003, que a gente estava conversando, né? Fiquei aqui com meu pai, né, Maurivan. Eu falo pai, nós temos a visão de paternidade, né? Então nós temos essa bênção, né, de poder viver como filhos espirituais, né? Então fiquei esse período aqui em São Paulo esse é um ano, acabou encurtando para 8 meses, né? Eu ia para Tupanatinga para auxiliar na época, né, o Ricardo e Josiane. Acabou que aconteceu algumas coisas em Lagedo e eu acabei indo para Lagedo e pouco tempo depois acabei ficando ali à frente do trabalho, né, na cidade de Lagedo, na igreja. E ali, né, um período de tempo ali como líder, como missionário. Depois meu pai entendeu que deveria, né, vir a ordenação pastoral com a minha esposa, a Manuela. Então foi assim, né? Não foi nada planejado. é, foi um reconhecimento dos outros, né? Mas claro que eu também tive essa convicção, né? Claro que não só foi eles, né? Mas ajudou muito porque quando eles reconheceram e foram me falando e foram, né? E com relação à timidez, eu lembro que a minha primeira pregação foi na rua, lá em Lagedo. O pastor Vandir, ele chegou para mim e disse: olha, hoje você vai pregar. Né? Era um culto no ar livre. E eu: não, pastor, pelo amor de Deus, faça isso não. Hoje você vai pregar. Eu já lia muito a Bíblia, estava buscando muito a Deus, mas a timidez era demais. E eu lembro que eu peguei o microfone ali para pregar, tremi muito. Eu lembro que eu não conseguia conter, né? A mão trêmula, os lábios, né? Trêmulos. Aí preguei com muita dificuldade, mensagem rápida. Mas depois uma outra vez, e outra vez, e outra vez, e a gente vai vendo que vai me ensinar a timidez, que o Senhor vai aperfeiçoando, enfim, né? Até que chegou o momento aí de exercer o chamado, e graças a Deus, né? Já tem um tempo. Já tem quanto tempo lá, sendo pastor em Lagedo? Então, desde 2004, né? Eu tô à frente da igreja. Acho que a ordenação foi em 2006, né? Você faz os cálculos aí. Eu tô com 40 anos. Vocês calcula aí, pastor. Eu sou, De 2006 como pastor até 2020, 14, com 5, 19 anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos lá. Mesma igreja, né? Mesma cidade. Aqui, mas é né? uma benção. E tem sido bênção. Glória a Deus, é uma benção. 19 anos fazendo a obra no Nordeste, só para quem já fez já sabe como é que é. Detalhe, não é igual São Paulo. E o detalhe, né, pastor Júnior, é que eu sou de Lagedo, né? Então as pessoas me viram ali, só não fui nascer em Caruaru, né? Até brinco que quem nasce em Caruaru é sulanqueiro, por causa da Feira da Sulanca. Né? Mas eu nasci ali, eu vivia Já morou em Caruaru. Eu morei lá. toda a minha vida em Lagedo, né? Então aí um desafio é até maior, né? Porque você se torna muito conhecido, tal. Então você tem que manter o testemunho, né? Porque cidade pequena. Então assim, você tem que ser realmente crente mesmo assim, né? Firme para poder ficar tanto tempo ali e continuar servindo o Senhor, né? Então não que não possa ser em outro lugar, né? O que eu quero dizer é que cidade pequena é mais. Tem uma pressão, né? Pressão. O que eu queria perguntar pro o pastor não passou por isso, mas eu acompanhei um pouco o apóstolo, que como você falou da igreja presbiteriana, você fez seminário presbiteriano. Sim. Mas aí teve um processo de renovação. Mas é até bom você falar isso, porque tem alguns que estão assistindo aí que tem algumas lutas, né, do tradicional, dessa renovação. Como foi esse processo de renovação que passou um tempo? Se a minha resposta puder ajudar alguém, como você falou, que está passando por lutas, ótimo, né? Até porque o objetivo de um podcast é, de alguma forma, ajudar, né? Como eu disse no início, a minha história remonta lá aos meus pais. Eu nasci no Evangelho,
Desde a infância sei as Sagradas Letras, aprendi a ler lendo a Bíblia, li a Bíblia algumas vezes. E desde a infância realmente conheço a palavra. Minha família fazia cultos domésticos. Graças a Deus eu fui criado num outro tempo, sem celular, sem televisão, sem nada, não existia celular. Havia cultos domésticos, nem luz elétrica em algum momento da nossa vida a gente tinha. Então eu me lembro muito dos cultos domésticos, a luz do candeeiro. Então isso foi muito bom para minha infância, porque eu não tive distrações que hoje no mundo moderno nós temos. Distrações. Então eu lembro dos hinos e eu nasci ali com a palavra. Naquele tempo, eu não quero ofender de forma alguma os queridos irmãos da Igreja Presbiteriana, mas naquele tempo a Igreja Presbiteriana era mais firme do que hoje. Né? Porque eu lembro de infância, minha memória é boa. Eu lembro os pastores presbiterianos pregavam o evangelho ao ar livre, tinha muitos cultos ao ar livre, hoje pouquíssimos fazem isso. O inário que a Igreja Presbiteriana usava era o inário Salmos e Hinos, que pertence por direitos autorais à Igreja Congregacional, que é originária da Inglaterra. E o inário Salmos e Hinos, com mais de 600 hinos, tem, assim como a harpa cristã, muitos hinos dos mesmos autores, como Sarah e Roberto Calley, Fanny Crosby e outros autores. E uma das músicas, para mim, um dos hinos mais interessantes, a Igreja Presbiteriana hoje tirou porque acha que é heresia, e os pastores de hoje não fazem mais apelo por causa da questão da ideologia calvinista e tal, mas um dos hinos mais interessantes que eu fui criado ouvindo e vendo os pastores fazendo apelo foi: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha. Isso é bem arminiano, né? Vida ou morte, qual vais aceitar? Eu lembro você cantando isso. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje os presbiterianos acham que sim, é heresia, mas eu fui criado com ele na Igreja Presbiteriana. Então era um tempo diferente. O próprio seminário era um tempo diferente. Havia uma certa amor mais à palavra do que à teologia. O amor à palavra, a teologia bíblica, o ensino e o estudo da palavra, que para mim é o que a gente deve se focar, no meu entendimento, no meu coração. A gente tem que se focar na palavra e não em ideias, porque as ideias o povo sempre teve e erraram na maioria das vezes. Inclusive, os fariseus erraram em relação a Jesus e achavam que Jesus ia nascer de um jeito, nasceu de outro, ia fundar um reino contra os romanos, não era o caso. Então, as interpretações sempre foram erradas do pessoal, achando que estavam certas. Então, para responder a sua pergunta, eu nasci nesse meio tradicional, mas eu tinha sede principalmente das questões do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. Aí eu vi o Hernandes Dias falando do batismo de fogo, mas aí mas não é muito. Eu sei que ele tem muita entrada no meio pentecostal, assembleano e tal, mas na verdade no final é tradicional também bastante, especialmente na questão, porque o batismo com o Espírito Santo é um batismo de poder, é algo diferente. E eu ansiava por isso, ansiava por línguas, ansiava por batismo com o Espírito Santo. Então era uma sementezinha. E essa semente, por incrível que pareça, foi plantada no meu coração por um pastor, professor no Seminário Presbiteriano, onde eu fiz o seminário. No Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, ele chama assim SPN, Seminário Presbiteriano do Norte. O reverendo, que ele chama assim, a forma de tratamento dos pastores na Igreja Presbiteriana é reverendo. Reverendo Otton Guanais Dourado, um baiano de Irecê, se eu não estou enganado. Ele se renovou. E ele dizia: vocês não têm que ser carismáticos, vocês têm que ser pneumáticos, né? O pneuma do Espírito. E aí ele falava, cria no batismo com o Espírito Santo, e o pessoal foi escanteando esse professor, só que ele era há muitos anos professor no seminário, né, teológico da Igreja Presbiteriana. Aí o pessoal foi tirando toda a matéria de doutrina dele para ele não influenciar ninguém, e deixou ele só com homilética, mas mesmo assim com homilética ele influenciava. E ele dizia frases como: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você coloca seu sermão no fogo, e tal. E aí ele começou a falar do batismo com o Espírito Santo, e aquilo entrou em mim. A semente foi plantada exatamente lá. E aí, anos depois, não tinha jeito, e aí eu não vou dizer migrei do tradicionalismo para o pentecostalismo. Hoje eu não só creio no Pentecostes, que é um nome aí, um apelido que deram para os irmãos que creem no Espírito Santo, irmãos pentecostais, por alusão ao dia do Pentecostes. Eu não só creio como um chavão,
Mas eu creio que nós estamos vivendo o dia do Pentecostes até hoje. Essa é uma fé que eu tenho. Ele começou em Jerusalém e só vai terminar na volta de Jesus, quando o Espírito e a noiva disserem: ora vem, Senhor Jesus. E analisando Joel 2, que foi a profecia do dia do Pentecostes, ela não terminou de se cumprir, porque o Joel 2 fala: até que o noivo saia da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então está falando que o dia do Pentecostes é uma era que vai daquele dia que começou em Jerusalém até a volta de Jesus. Então, por isso que eu sou pentecostal, mas eu saí da tradição cheio do fogo através de um próprio professor de seminário. Então, o pastor ele nasceu assim, mas eu vou fazer uma pergunta que serve para os dois, porque eu conheço Lagedo, que morei também pouco tempo em Lagedo, né? Caruaru, Tupanatinga, conheço um pouquinho lá do Pernambuco. E o foco do Ministério do Apóstolo, né? Pelo menos era o que eu lembro, é batalha espiritual, de guerra, né? Libertação. E queria saber como foi isso, como foi esse tempo que teve uma época que você viajou o Brasil inteiro, né? Sim. Eu acho que talvez foi todas as capitais ou todo estado, talvez, todo estado do Brasil, não sei se foi, mas viajou bastante para ministrar libertação. E como é a libertação lá em Lagedo, a opressão, a guerra lá em Lagedo? Ok. Eu vou falar um pouco mais nesse tempo, porque sim, precisa, eu vou dar uma saidinha, fazer uma live pelo Instagram que eu faço todos até os dias. avisa aí que se ele sumir não é porque foi arrebatado, não. O Janailson, que é um filho querido. Então, tudo começou, por exemplo, essa questão de falar muito sobre batalha espiritual, assim, como vocês ouviram, meu foco para mim é o Espírito Santo, o Pentecoste. Mas em relação a trabalho, sim, batalha espiritual. Por quê? Porque eu li em uma frase que me tocou no livro O Adversário, de Mark Bubeck. É um livro antigo, que acho que nem tem mais, mas esse é o nome do livro, O Adversário, de Mark Bubeck. Eu li nesse livro que não existe vida cristã sem batalha espiritual. Essa frase é uma frase desse livro, me chamou a atenção. Outra vez, lá em Garanhuns, ainda onde você esteve, no Instituto Bíblico do Norte, é um instituto que estuda a Bíblia e prepara jovens para missões, para ajudarem nas igrejas, da Igreja Presbiteriana do Brasil também, lá em Garanhuns. Eu chamei, na época, eu era vice-diretor de lá, e era um capelão também. Eu chamei o pastor, vamos lá se eu lembro o nome do pastor, era um americano, mas realmente me fugiu o nome dele. Me fugiu o nome dele. E ele cria que tudo era batalha espiritual, esse americano. Eu trouxe ele. E ele falou algumas coisas, e dentre as coisas ele falou: na batalha espiritual. E ele contou experiências dele quando ele foi missionário, americano, foi missionário em Manaus. Ele não acreditava em demônios. Ele é um dos autores do grego, do Novo Testamento, tradução do grego. Ele é bem entendido de grego. E ele ia para o grego e dizia que interpretava o grego de forma contrária do que na verdade era. E demônios não existem na verdade, são manifestações que as pessoas têm, às vezes de problemas que elas passam, problemas emocionais, mentais, etc. Manifestam alguma coisa e o povo chama de demônio. Era assim que ele acreditava. Ele era bem humanista, apesar de ser evangélico, porque o grego é humanista, né? O principado da Grécia é o humanismo, né? E ele falou lá, e ele contou a experiência dele, que ele não acreditava nem em manifestações demoníacas, como eu acabei de falar, e ele era missionário em Manaus, né, nos arredores ali da Amazônia, ali, na capital ali do Amazonas, e uma moça endemoniada, possessa, né, de muitos demônios, quase mata ele. Ele não acreditava, e ele apanhou dessa mocinha bem magrinha, apanhou, e aí ele teve que acreditar que demônio existia. E aí ele passou a estudar o grego, mesmo que ele entendia o grego, só que agora com a mente aberta para o Espírito Santo ajudá-lo. E ele então disse que não existe, aí ele também falou essa frase: não existe vida cristã sem batalha espiritual.
Mesma frase que ouvi no livro de Mark Bubeck. Não existe, tem que ter batalha espiritual, senão não é vida cristã. Ele fala, a vida cristã é cercada por batalha espiritual. Né? As coisas que a gente passa não são naturais. Os problemas que a gente atravessa, a gente acha, às vezes até uma enfermidade e tal. E aí ele começou a falar, bem radical, se tornou que, inclusive, toda enfermidade para ele tem o dedo demoníaco por trás. E ele foi falando essas coisas, isso para um seminário presbiteriano, né? Mas mesmo eu tendo coração aberto, algumas coisas eu não aceitei que ele falou. Ah, não, porque o fariseu não aceita muita coisa. E uma das coisas que ele falou disse, ó, vocês têm que aprender que na batalha espiritual tem que amaldiçoar, às vezes, o inimigo. Ah, mas e o texto? Não, abençoar e não amaldiçoei e tal. Ele falou, não, mas eu vou explicar para vocês. Não é amaldiçoar a pessoa por um problema pessoal, falta de perdão. É amaldiçoar numa guerra para que aquele inimigo seja neutralizado. Aí ele falou de algumas coisas na África, falou algumas coisas. Eu falei, essa parte eu não concordo, não. Aí fiquei bravo, inclusive, mesmo com o coração aberto. Essa parte eu não concordo, não. Não acredito e tal, e pronto, fiquei bravo com ele. Gilberto Pickering, nome dele, Pickering. Dr. Gilberto Pickering. Bom, isso foi em 94. Meu filho Júnior nasceu dia 3 de outubro de 94, você o conhece. E dia 15 de novembro de 94 eu fui ao sertão de Pernambuco, a Tupanatinga, que também você conhece. Fui buscar uma sobrinha para ficar conosco, para ajudar a Isabel no cuidado do filho recém-nascido. E então eu fui até o sertão de Tupanatinga, foi minha irmã dirigindo, minha irmã Nilda, ela tinha um F1000 na época, cabine simples, e naquele tempo as leis do trânsito eram diferentes de hoje. Então a gente andava na carroceria, eu fui na carroceria e na cabine simples foi minha irmã dirigindo, minha mãe, Isabel, minha esposa, Clarissa, minha filha de 2 anos de idade, o recém-nascido, 5 na cabine simples, não era cabine dupla. E na volta, eu fui na carroceria, e na volta ia voltar todos esses 5 mais a minha sobrinha. Então eu tinha que estar na carroceria. Nós voltamos, saímos, pegamos nosso sobrinho, veio aquele carro cheio e eu lá na carroceria. De repente, do meio do mato aparece um Del Rey cheio de homens e começam a nos perseguir. Homens armados, janelas abertas e armados. E, quer dizer, adultos e crianças recém-nascidos e minha irmã correndo, o carro era turbinado, o Del Rey então não alcançava, mas eles perseguiam, parecia filme policial. Quando chegou na Serra do Tará, não sei se você lembra da Serra do Tará, quase chegando a Arco Verde, né? Chegando na Serra do Tará, então aí o Del Rey começou a encostar no carro. E eu lembro a cena como se fosse agora eu falando aqui. O cara, a janela aberta, ele pega uma arma, sei lá que arma, não conheço arma, pega a arma e aponta bem na minha direção. O carro já estava quase encostado, uma serra. E aí eu lembrei da palavra que eu não concordei, do Gilberto Pickering. Amaldiçoar o inimigo. Justo a parte que eu não concordei, eu lembrei. O Espírito Santo fez um download assim em mim. O cara apontou a arma e eu apontei meu dedo. Desse jeito, pá, apontei o dedo. Eu disse, Senhor, estes homens são ímpios, são bandidos, querem nos matar e nos roubar. Eu amaldiçoo eles e o carro deles agora, em nome de Jesus. Quando eu falei assim, dia 15 de novembro de 94, mais ou menos às 15 para as 6 da tarde. Naquele momento que eu falei assim, o carro fez, bateu o motor, a gente seguiu, o Del Rey parou com fumaceira para tudo lá, o carro ficou lá. Então, isso são experiências de batalha espiritual que eu levo. Nessa hora você já concordou com... Aí pronto, eu tive que concordar, né? A teologia disse que eu não para não concordar e Deus fez eu passar uma situação. E aí eu tenho muitas experiências de batalha espiritual e a gente aqui em São Paulo se envolveu principalmente com libertação de crianças. E aí a gente viu muitas crianças com problemas além da resposta do diagnóstico natural que o médico dá, que o psicólogo dá, que o psicopedagogo dá, a gente vê que além ou por dentro daquele diagnóstico normal ali, da normalidade que os pais estão aceitando, há um dedo ali de Satanás usando, no mínimo, uma fragilidade da rejeição, usando porque não é que a rejeição é um demônio, mas ele vai usar, não é que autismo é um demônio, mas ele vai usar aquela dificuldade mental, aquele lapso, aquela ouvir vozes. Então a gente vai ver que o diabo vai misturar nas vozes que o autista vai ouvir, por isso que ele fica com problema com barulhos. Então a gente sabe, se nós pudermos entender a questão de demônios, neutralizá-los, vai ser interessante para ajudar pessoas. Então é por essa razão
que um dos pontos nossos é esse de batalha espiritual. Eu tenho um livro que já está esgotado, um dos livros que eu escrevi é Satanismo. Só que eu não escrevi o livro Satanismo como tipo Daniel Mastral, que eu conheci pessoalmente, ou Neuza Tioca, ou Rebeca Brau, que você também já conheceu e leu todos esses livros dela. Eu escrevi um livro Satanismo baseado na Bíblia, não baseado em ouvir o satanista falar, baseado ali desde Gênesis, como o diabo atua, como ele se tornou o chefe dessa ideologia satanista, né? Então, para adquirir esse livro tem como? esse está esgotado. Exatamente esse está esgotado. Então, né? Tem que relançar. O apóstolo Maurivan, ele escreveu quantos livros? 17 livros. 17 livros. E esse está esgotado que fala? E eu fiquei com vontade de ler. Mas já tem talvez eu tenha uns 2 escondidos que eu tenho que achar ainda. Então, achar um, eu quero um. Eu posso. Até algo que eu quero perguntar que é muito importante, aproveitando o tempo que você vai daqui a pouco gravar a live. Depois faço uma pergunta para o pastor. Só para dizer, eu estava num culto uma vez, lá em Lajeado, Deus disse, o Janailson, além de pastor, era apóstolo também. Porque, só para explicar, apóstolo é missionário, né? A palavra apostoléu em grego, falar em grego do Gilberto Pickering, né? Enviado com uma missão. Então, na verdade, é um nome chique para falar missionário, é o nome apóstolo, né? Então, Deus falou para ungir, ele não gosta muito não, mas... E ele fica... Ele foi ungido apóstolo? Foi ungido apóstolo, por quê? Porque lá é o primeiro e acho que o único apóstolo de Lajeado, porque não tem apóstolo lá em Lajeado, só ele. Ele é expulso. Eu devia falar apóstolo. Algo que alguns... aceita, não aceita, você já ministrou no Brasil inteiro, até você pode falar do personagem, você citou por cima, mas vamos falar bem especificamente. Crianças, precisa de libertação? Que eu sei que faz parte do ministério do apóstolo, que alguns vão questionar, mas criança é tão inocente, como vai? Criança de, não sei, de 2 até 8 anos, 9, 10, precisa passar por libertação? Ok. Eu acho que parece ser muito polêmico esse assunto, porque eu acho que os assuntos polêmicos somos nós que polemizamos, né? Porque para mim o evangelho é muito simples, né? E Paulo fala assim, quando ele fala de batalha espiritual, ele fala da serpente, em 2 Coríntios 11, ele fala assim, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim vocês sejam enganados e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Né? Então, a serpente é sinuosa, ela faz um monte de coisa e ela lança encantamentos e tal. E a gente, às vezes, com a simplicidade de Jesus, a gente manda embora aquele negócio. Né? Então, para mim é muito simples. Uma criança é gerada no ventre da mãe dela, com toda a genética do pai e da mãe. A psicologia afirma que uma criança recebe toda a carga que os pais passam para ela já no ventre. Então isso é a psicologia, é uma ciência, eles não inventam verdades, eles descobrem verdades, e as verdades estão na palavra de Deus. Então eles podem tentar contra a verdade, mas quando eles são sérios, a ciência não está acima da fé, ela está abaixo da fé, mas ela não anula a fé. A fé está acima. Então, e a fé compreende a ciência, às vezes a ciência não compreende a fé porque não aceita, né? Mas a gente que tem fé compreende a ciência. E na ciência, no caso da psicologia, em relação à sua pergunta, as crianças dizem que uma criança recebe toda a carga. Por exemplo, se uma mãe está debaixo de opressão, de tristezas, angústias, ela passa tudo aquilo lá para o filho. Aí a criança às vezes já nasce parece-me com uma tendência para tristeza, ela não tem nada com que se preocupar, e tem crianças pequenas que já estão com ansiedade, preocupação, elas não têm nem conta para pagar porque elas estão preocupadas com alguma coisa, mas está lá uma carga na alma dela, porque a mãe estava preocupada talvez com finanças quando estava grávida, né? Aí você vê, isso a ciência, a medicina no caso, explica a tendência de crianças terem uma tendência a usar drogas, álcool por causa da mãe e do pai. Né? Nós temos um grande evangelista nos Estados Unidos, A.A. Allen, que Deus usava o camarada para levantar aleijado, um monte de aleijado levantava. Mas ele tinha problema com álcool. Ele foi gerado com cachaça. A mãe e o pai era cachaça, pinga, os 9 meses da gravidez ele foi gerado. E quando ele era criança, a mãe dava cachaça em lugar de leite. Ele se converte na adolescência, ele morre com problemas de fígado, mas ele tinha que lutar contra o álcool também. E isso... Então, a primeira coisa a história da criança não é a história depois que ela faz 8 anos. Ela tem uma história intrauterina.
Depois, a personalidade dela, aos 2 anos, a criança começa a se formar da personalidade, porque também a psicologia diz que até os 2 anos uma criança nem acha que é um ser individual, ela acha que é um pedaço da mãe. Então, até os 2 anos ali, aquela ligação com a mãe. Dos 2 aos 7 anos é a formação da personalidade. Como é que é formada isso? Só com coisa boa? Palavras boas? Então, muitos pais são separados, outros usam drogas, outros têm uma religião esquisita, outros são evangélicos, mas não são tão crentes assim. Então, toda essa carga vai para a criança, mesmo na formação. Então, por que o diabo vai deixar elas quietas? Não deixa. O diabo, muito pelo contrário, Satanás, os demônios, vão tentar entrar exatamente nesse período. Molestação sexual, por exemplo. Aí eu sempre brinco, toma cuidado com primo, hein? Porque negócio de primo, bota primo para dormir na casa e prima, às vezes, né? Aí vai dormir na mesma cama e aí acontecem algumas besteiras que a gente sabe na história de muita gente. Então você tem um toque sexual, entram demônios. Aí a criança carrega na vida uma carga de rejeição, porque a mãe queria uma menininha e nasceu e estava lá um menino. O homem queria um meninão para jogar bola com ele, estava lá uma menina lá. Já nasce com rejeição. Você acha que o demônio não vai usar isso? Vai usar. A criança vai ter problemas. Aí vai chegar na escola, aquela criança com rejeição, a professora não sabe por que não gosta daquela criança. Então, são demônios que agem, então é onde a igreja entra. A Bíblia não diz que o primeiro sinal do evangelho é expulsar demônio, mas não fala que é expulsar demônio só de adulto. Então, nós entendemos realmente que a criança, aí muito mais até do que adulto, ela precisa. Se nós conseguirmos ministrar em criança ainda desde cedo, melhor ainda. A gente não vai correr atrás do prejuízo. Então, esse é um ponto. Você lembra de algum caso que, mesmo lidando com libertação, que chamou muita atenção? Te impressionou ou não teve nenhum caso específico? Não teve. Principalmente em Lagedo, né? Em Lagedo, quando a gente estava lá. Aí, Lajedo, será que tem gente com problema? Eu me lembro de um caso lá em Lagedo, não, de vários casos, né? E lembro aqui também, lembro em Angelim, lembro alguns casos, porque como a gente está muito nessa área, lembro alguns casos que me impressionam. Eu vou contar o de Angelim primeiro. Havia uma moça, eu era pastor da igreja presbiteriana de Angelim. Angelim também é Agreste de Pernambuco, Agreste ainda, né? É perto de Garanhuns, é Agreste. É uma cidadezinha pequena e como eu ficava lá no IBN, então eu a semana toda no Instituto Bíblico, eles me reservavam uma igreja pequena de uma cidade pequena. E uma moça estava começando a frequentar a igreja. Ela estava começando a frequentar a igreja e ela chegou, estava fazendo uma visita em casa e ela ficou possessa em casa. Ficou possuída de demônios em casa e batia a cabeça e falava e arregalava os olhos e aquela coisa toda. E eu estava muito cansado. Eu disse, rapaz, se eu for, eu não quero demorar nesse processo de demônio, não. Eu vou fazer um teste aqui. A Clarissa tinha acho que uns 3 anos de idade, devia ter 3, 4 anos, não sei. Aí eu falei, Clarissa, fala assim para esse demônio. E o demônio lá, fala assim, sai em nome de Jesus. Eu usei a criança, né? Aí a Clarissa, minha filha de 4 anos, falou, sai em nome de Jesus. Aí o demônio falou, lembro também como se fosse hoje, tudo diante de Deus, diante dos homens, a testemunha. O demônio falou através da moça, ela não! E, puf, e saiu. Ela não e saiu. Né? O poder do Espírito Santo numa criança. Então, se a criança pode ter o Espírito Santo, ela pode ter demônio também, do mesmo jeito. Então, isso foi uma cena na sala da minha casa em Angelim. Né? Na sala da minha casa em Angelim. Outro caso foi lá em Lajedo, na Campel, que é uma escola, né, que fica no final de uma rua do comercial lá em Lajedo. O trabalho estava lá, todo vapor. E naquela noite tinha lá pipocando de gente endemoniada. O Janaílson, não esse, o outro e outros. Tinha uns 3 ou 4 demoniados. O demônio saia de um, pulava pro outro, aquela coisa. Aí eu me lembro, agora essa aqui é um rodízio de demônio, mas essa aqui parece piada. Aí o Daniel, meu filho, ele sempre foi engraçado, né? Aquele monte de demônio e o tempo, e a gente expulsando de um, saía de um, aquele rodízio. Aí o meu filho Daniel falou, pai, eu o quê? Eu quero Nescau. Ele pulou por cima de um camarada endemoniado ali e me pede Nescau no meio de uma libertação do monte de demônio. Então, nisso eu acho interessante. As crianças cresceram isso. Até hoje eu falo, pastor Júnior, eu falo para os pais, para de lançamento nas crianças. Quando as crianças tiverem medo e aparecer demônio no quarto dela, manda a criança com coragem, fala, sai em nome de Jesus. Eu ensino os pais a dizerem para as crianças não terem medo do demônio. Sai, manda sair.
Não é para ter medo de demônio, não. Eu trato demônio como se fosse esse livro aqui, sai, vai ficar em casa. Então isso eu lembro. E outra vez lá em Lagedo foi com a irmã da Edilene, ela estava possuída de demônio, aí eu estava nessa noite, e o pessoal gritando, para um pouquinho, gente. Não é assim não. Eu peguei ela no colo, tratei com muito amor, e quando eu comecei a falar do amor, ó, Jesus te ama, tal, aquele A demônio. criança. A criança, ela era criança socorro. Aquele demônio saiu só com amor, o diabo não suporta o amor. E falando que Jesus amava. Eu não... Porque não precisa gritar. Porque tem gente que acha que para expulsar demônio tem que dar uns gritos, né? E não tem nada a ver com isso, tem a ver com autoridade. E o demônio saiu de uma criança. Me chamou muita atenção isso. Então, tem muitos casos, mas fico nesses três aí. Então, interessante que o Ministério de Libertação teve uma época que parece que falava muito, aí depois fala pouco, tem época que não fala mais nada. Ultimamente parece que não tá tendo nem nas igrejas. Nem nas Antigamente igrejas. nas igrejas, mesmo que não falava de libertação, vira e mexe tinha libertação, tinha alguém Sim. caindo possesso, mas hoje em dia não. Eu acho que é boa a sua reflexão. Porque parece que a gente está brincando com isso, né? Mas na verdade é muito triste isso. Porque quando o demônio se manifesta, o reino de Deus chega. A Bíblia diz, o reino de Deus. E parece que. Por quê? Porque eu acredito que nós aceitamos, nós como igreja aceitamos algumas coisas como naturais. E aí o diabo fica por trás, escondido por trás do que nós achamos que é natural. Então, a minha criança é autista, a minha criança tem TDAH, a minha criança tem como é aquele negócio Déficit que de é, atenção. não, é um que diz que a criança tem que ela não aceita rebelião, que ela não aceita ser confrontada. Confrontado. É um negócio lá de é uma doença. Deram o nome lá para criança que não obedece ninguém. Deram o nome lá da doença lá. Eu esqueci. Minha esposa sabe que é pedagoga. Então, aí o pessoal, aí nós como igreja começamos a aceitar a criança que é rebelde, a criança que dorme às 2, 3 da manhã assistindo filme e os pais deixam. A igreja começou a aceitar. Então os demônios se camuflaram. E aí, se os demônios se camuflaram, eles estão lá, agindo através das crianças, nelas. Às vezes até o casamento separa porque nós começamos a normalizar o que não pode ser normalizado. Acho que esse é o problema. Acho que em tudo a igreja hoje precisa de um avivamento, né? Um despertamento. Em Lagedo, a guerra como é a guerra em Lagedo? É calma, tranquila? Qual é a dificuldade da batalha espiritual lá? Então, pastor, lá em Lagedo, eu acho que o que foi falado aqui sobre hoje, né, não se fala mais de libertação, também acontece lá, né? Poucas igrejas, acho que praticamente nenhuma igreja hoje tem ministrado de libertação, mas nós já tivemos muitos e muitos casos, né, de pessoas, como já foi citado aqui, né, que eram terrivelmente cativas, né, pelo inimigo e foram libertas. Muitas experiências de libertação, né, pessoas hoje que são uma bênção, mas a gente que conheceu no passado sabe, né, como eram cativas pelo inimigo. É uma cidade que infelizmente, né, tem acontecido poucas conversões. A gente já sabe que isso é um sinal de que há muitas trevas naquele lugar, né? Uma cidade onde impera a religiosidade. Inclusive, aproveitando, falar sobre religiosidade, né? O que nós falamos sobre pessoas que possam estar assistindo e de repente tenham esse interesse, né, pelo Espírito Santo, sentem a falta de algo nas suas vidas, né? E às vezes tem um pouco de receio, de medo, porque quando a gente fala de religiosidade, a igreja evangélica também, nós podemos ser religiosos dentro da igreja evangélica, né? Nós podemos ser apenas religiosos, ritualistas também. E o Espírito Santo é fundamental, né, para a vida de um crente. E às vezes a pessoa ela ouve, né, outros pastores, líderes falar, né, sobre certas manifestações do Espírito Santo que não seriam nada de Deus, seria só emoção, ou enganação, ou enrolação, mas não experimentou, né? E aí eu queria dizer para quem estiver nos assistindo e de repente estiver passando por isso, né? Porque se você ficar só na religiosidade, você vai ser vazio como se tivesse sem religião nenhuma, né? Porque o que vai nos preencher realmente é Cristo, é o Espírito Santo. Que busquem experimentar o Espírito Santo, né? Ter experiência com ele, porque é tão maravilhoso, né? Quando você se enche
do Espírito de Deus, quando você sente a presença dele, quando você tem experiências com ele, os dons, né? Que os dons não cessaram. Eu sei que isso é polêmico, mas os dons não cessaram, né? Mas, infelizmente, as pessoas vão crendo nessas coisas e vão fechando o coração, vão deixando de viver. Até mesmo questão de demônios, né? Tem gente que não crê que uma pessoa fica endemoniada, é como foi dito aqui, né? Inventamos que é doença, que é problema psicológico, que é isso, Ó, que é aquilo. antes que eu me esqueça, eu lembrei o nome do negócio da doença. É transtorno opositor. Aí diz que a criança tem um tal de transtorno opositor, ela não obedece ninguém. Pronto, até rebelião agora virou normal. Aí dá um remedinho pro criança. Pode continuar. Pois é. E lá nós já vimos, né, muitas questões assim relacionadas à batalha espiritual fortes, né? Por exemplo, como foi citado aqui, né, pelo meu pai, quando essas libertações no Campel, que é uma escola que a gente usava um espaço ali para fazer momentos de culto, né, em frente a esse lugar. E eu lembro que era o meu período de início também de conversão. Foi nesse período. A nossa igreja, no meu pai falou aqui sobre a questão de ser presbiteriano e depois, como você perguntou, né? E depois começar a entrar na renovação. Eu já entrei na igreja já renovada, né? Renovado. Graças a Deus já tinha, né? Já Tava renovada aprendendo e ainda. libertação. Tava aprendendo ainda, claro, né? Era o começo, né? Mas já tinha muito avançada nesse sentido. Então não tive problema com isso, né? Mas, pastor, no início ali eu vi muita gente demoniada, né? E eu tinha um problema com relação à batalha espiritual no início. Qual era o problema? Eu não conseguia expulsar demônio, sabe? Não consegui expulsar? Não conseguia expulsar. E Mas por quê? foi um período. Eu não sei se era incredulidade, né? Se é porque eu estava começando e Com sei lá, não medo. tinha medo, né? E eu lembro que eu fiquei um tempo, eu tinha alguns irmãos que eram mais próximos, né? Buscavam a Deus junto comigo. Um deles é meu cunhado, né? Júnior, que é uma bênção ele. Outro é o meu xará, Janailson, né? Que também é uma bênção. E eu lembro que um dos meus, não vou citar o nome aqui, né? Mas um desses meus irmãos estava em processo de libertação e ficava endemoniado o tempo todo, né? E às vezes, no início, a gente levava essa pessoa para os pastores. Então, endemoniava, a gente pegava a pessoa lá, dava um jeito e levava os pastores a expulsar o demônio. Só que houve uma situação que os pastores não estavam lá para expulsar. E aí eu tentei fazer a oração lá para expulsar e não consegui. Meu cunhado vai e ora e consegue. Aí começou outras situações, demônio manifestava, então alguém que estava comigo lá expulsava e eu fazia e não acontecia nada. Começou a gerar um trauma na minha vida, né? Rapaz, todo mundo consegue expulsar demônio, menos eu, né? Devo ser muito incrédulo mesmo, viu? E eu lembro que houve uma situação que eu acho que Deus preparou para que eu pudesse me libertar, né? Dessa coisa na cabeça. Estávamos orando, a gente orava muito assim, em lugares afastados, né? Lugares assim mais privados, né? Assim, tipo campo aberto mesmo, né? A gente ia para os cantinhos assim orar, buscava muito a Deus, o Espírito Santo juntos ali. E nessas orações eu lembro que estava eu e mais duas pessoas. E a gente estava orando, adorando a Deus, buscando. Aí uma pessoa foi e ficou endemoniada, que era uma pessoa que estava no processo de libertação, né? E aí quando ele ficou endemoniado, o que estava comigo disse: eu vou chamar o pastor. E correu para chamar. Eu disse: vai ser agora, a hora da verdade. Só estava eu e a pessoa endemoniada, né? Eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu não vou nem tocar nessa pessoa, né? Mas eu vou declarar no nome de Jesus, vou expulsar esse demônio e tal. Aí eu cresci, né, em fé ali, falei: em nome de Jesus, demônio, sai! E aí a pessoa caiu, né? E eu fui falar com ela, né, voltou a pessoa e tal. Eu disse: graças a Deus, meu pai. Até que enfim, né? E na hora eu até lembrei daquele texto que o Senhor Jesus fala, né? Quando os discípulos voltam, né, alegres porque expulsaram o demônio e tudo mais. Ele fala: não fiquem felizes porque vocês expulsaram o demônio. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito, né, no livro da vida, no reino dos céus. Então, glória a Deus. Glória a Deus. E, apóstolo, tem alguns minutos antes de você ir gravar a live. Ele vai gravar a live, vai voltar. Bom. Mas igual tem pessoas dentro da igreja que nós encontramos, né? E com certeza o apóstolo, muitos anos de ministério, já encontrou e já ministrou em vários lugares, preso em pornografia, preso em cigarro. Um dia desse eu estava até falando na live hoje cedo, que encontrei irmãos que tem 20 anos fumando. Ai, pastor, eu não consigo largar o cigarro. E alguns lutando com a pornografia e falar: não consigo largar. Tem outros pecados, mas vamos dizer esse daí que é mais visível, pelo menos que aparece. Mais comuns, né? Mais comuns.
essa pessoa não consegue, ou é falta de arrependimento, o que precisa uma pessoa que é escrava, vamos dizer que alguém está assistindo é escravo ou do cigarro ou da pornografia, ou pode ser algo parecido. O que a pessoa precisa fazer para ser livre? Você sempre faz umas perguntas muito boas, né? Eu acho que muito boas e muito importantes. Acho que isso vai ajudar, mais uma vez, eu acredito que vai ajudar bastante a pessoas que porventura estiverem nessa situação ou tiverem familiares assim. Porque a tendência da gente é até desistir, né? Como você citou aí, anos se passa, 20 anos fumando, vários anos com vício de pornografia, por exemplo, e a pessoa, a tendência é desistir porque acha que não tem mais jeito. Bom, a gente sabe que uma resposta também muito simples é meu filho é um Janailson aqui, apóstolo, pastor. Ele citou uma questão ali, uma experiência própria dele, a falta de poder no início. E Jesus, em Lucas capítulo 9, ele reúne os discípulos e diz: Eu dou poder a vocês e autoridade para vocês fazerem três coisas que até o T.L. Osborne falava muito sobre essa tríplice missão do Evangelho. Eu dou poder e autoridade para vocês expulsarem demônios, pregar o evangelho, expulsarem demônios e curarem os enfermos. E curar os enfermos. Uma pessoa, aí vamos lá, uma pessoa que está há 20 anos, numa situação hipotética, como você citou aqui, uma pessoa presa por alguma coisa, presa por um vício de cigarro ou presa por remédios, pessoa que não consegue viver sem tomar remédios, que inclusive tem muitas pessoas que morrem de cirrose medicamentosa, nunca beberam pinga e morrem de problema no pâncreas, no fígado, né, cirrose medicamentosa porque eram viciadas em remédio. Qualquer dorzinha, um remédio, qualquer dorzinha e tal, é um tipo de vício também. Né? Ou é viciado em coisas mais sérias para a alma humana, como a pornografia, né? Que diz, inclusive, esse vício emburrece a pessoa, né? Ela fica emburrecida e, né, perde muito, né? Porque pecado. Eu acredito que nesse texto de Lucas 9, nós aprendemos a chave ali é o poder e a autoridade. Porque tanto expulsar demônios como ministrar a libertação de uma pessoa presa, prisionada por um vício, é a questão de poder e autoridade. Aí quem é que tem poder? Então imagina se eu tenho poder e autoridade, mas a pessoa Que tem um que vício. tem um vício, que tem um problema, essa pessoa não está disposta, ela não quer. Bom, se ela não quer, ela já fechou a porta ali. Eu posso ter o poder e a autoridade que eu quiser. A pessoa não quer. Porque até uma pessoa endemoniada, ela tem que querer. O pai levou o filho porque o pai queria. Do filho que os discípulos não puderam expulsar o demônio lá do garoto. E a mãe levou até Jesus um pedido porque a filha estava terrivelmente demoniada. Então, primeiro, nessa questão de poder e autoridade, não é a primeira questão. A primeira questão é a vontade, o desejo que a pessoa tem realmente de ser liberta. Será essa pessoa que realmente tem esse vício, ela quer ser liberta? Ela quer, tem certeza? Então, para mim, é o primeiro ponto. Porque Jesus fala, e vocês não querem vir a mim para ter desvido? Então, para mim não é automático. Eu ter poder e autoridade, o discípulo tem, mas ele tem alguma questão que ele não pode. Aí depois eu chego lá na questão do garoto que os discípulos não não tiveram poder para expulsar o demônio. Então a pessoa realmente precisa querer. Eu estava ministrando num filho espiritual meu que ele tinha problemas de drogas, ele é recém-convertido. E ele se converteu mesmo, graças a Deus, está firme na nossa igreja. Aí quando eu estive viajando lá para os Estados Unidos, ele caiu de novo nas drogas. Já tinha sido batizado e tudo e caiu. Aí caiu. Eu senti de ligar de lá. Ele disse, pai, me chamando de pai, eu caí, não sei o que lá. Aí eu voltei aqui e fiquei ministrando. E um dia a esposa dele me manda uma foto dele caído para lá, a moto de um lado, caído para lá. E se ele assistir, ele vai saber, claro, não vou citar o nome, mas a pessoa sabe, não tem problema. Maria Madalena, a gente sabia que era ela que tinha demônios, né? Mas aí eu vou dizer o que, que eu falei para essa pessoa, para esse filho espiritual que hoje ele está liberto, tá? Completamente liberto. Eu fui nesse dia que a esposa mandou a foto, né? Ele com o problema das drogas ali, usando, né? Usou depois eu já tinha ministrado nele libertação, veja bem, eu já tinha ministrado, por isso que eu disse é importante a sua pergunta. Eu já tinha ministrado nele e ele tinha aparentemente estava totalmente bem, mas depois caiu, depois de muitos anos de drogas.
E aí eu fui lá e eu estive na casa dele. Tava eu, ele e a esposa dele. A moto dele ali. Aí eu disse, ô fulano, por que que você não... Rapaz, tua moto tá tão velha, por que você não dá um jeitinho de roubar uma moto nova assim? Pegar uma moto nova, boa assim, boa daquela de corrida, roubar. Ele olhou assim pra mim. Que estranho, né? O pastor tá mandando eu roubar uma moto. Não, eu disse, mas você sabe por que que você não vai roubar moto? Porque você não gosta de roubar. Você é trabalhador, eu conheço você. Você gosta de trabalhar, gosta de conquistar. Você nunca vai roubar uma moto. Ele ainda não sabia onde eu queria chegar. Aí depois eu continuei a conversa. Eu disse, ô, fulano, por que que você não arrumou outra mulher assim? Tanta mulher dando sopa e a esposa do lado, né? Não namora com outra mulher e a esposa olhando assim. Aí ele olhou assim, eu disse, vou te responder, porque você é fiel à sua esposa, você não gosta disso. Você ama a sua esposa e quer, né? Se agora eu vou te fazer uma pergunta, por que você usa droga? Por que que você ainda usa droga? Você não rouba porque você não gosta de roubar. Você não adultera porque você não gosta, mas você usa droga porque você gosta da droga. Você peca porque você quer. Na verdade, a gente cai onde a gente gosta de cair. Eu disse, não vai ter desculpa no juízo final. Você cai porque você gosta. O cara que tá 20 anos fumando, ele gosta de fumar, não tem jeito, ele gosta do negócio. Tá 20 anos viciado em pornografia, ele gosta de olhar aquilo. Tudo bem, eu sei que tem a prisão por trás e todo um contexto de demônios que estão atuando. Lutando igual cabo de guerra para o cara não conseguir. Mas no fundo, o principal ponto é ainda gostar daquele pecado. A gente cai no pecado que a gente gosta, esse é o ponto. Quando a gente diz, Deus, olha, eu até gosto, mas eu não quero mais, eu realmente quero a tua ajuda. Por favor, Pai, me ajuda. Ali já está quase 100% da libertação dele. Aí vem um crente cheio do poder e autoridade expulsa. Então, parece muito simples isso. Eu resumi de forma, parece simples não, mas não é simplória. É simples, mas não é simplória. Eu acredito, para ajudar uma pessoa assim, que primeiro ela tem que saber que Deus a ama. Deus a ama e Deus quer libertar. O poder de Deus não pode diminuir. Como é que Deus não pode ser um demônio qualquer? Nem o próprio diabo apareceu, Deus pode. Como é que a pessoa não consegue se livrar de um víciozinho de cigarro? Que poder é esse que Deus não tem poder? Acabou o poder de Deus na igreja? Não, acabou a vontade do povo de querer se arrepender, porque o poder está aí à disposição de crentes que querem. Então, toda a história na Bíblia de libertação, a pessoa foi buscar porque ela queria libertação. Ela queria muito. A mulher Ciro-Fenícia chegou ao ponto de dizer, não importa que seja cachorrinho, que Jesus falou, não pode tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, não importa. Eu sei, matar os cachorros come da migalha. E Jesus falou, gostei dessa. E foi e salvou. E como eu disse que ia falar do filho do rapaz, do homem lá, que os discípulos não puderam expulsar o demônio, é uma experiência, porque ele já tinha expulsado demônios antes. E estavam felizes por isso, mas naqueles não puderam. E aí Jesus falou, ô geração perversa, até quando? Aí que é outro assunto. Vos sofrerei. Até quando estarei convosco? Você não sabe. E aí Jesus vai lá e expulsa o demônio. Como é que Jesus expulsou aquele demônio? Ele falou, espírito mudo e surdo, sai dele. Era aquele menino lá. Tal. Aí os discípulos depois perguntaram, Senhor, por que que a gente não... Os discípulos estavam admirados. Por que que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus, olha, essa casta, Jesus falou, essa casta... Primeiro, por causa da pequenez da vossa fé. Então, vocês tiveram pouca fé nesse caso aqui. Mas essa casta só sai com jejum e oração. Então, pega aí, por exemplo, porque é um demônio surdo. Então, se é surdo, ele não ouve. Então, quanto mais você falar, ele não vai ouvir. O demônio é surdo e faz a pessoa ser surda. Por quê? A Bíblia diz, quando o demônio surdo saiu do menino, ele voltou a falar. Então, na verdade, ele não era surdo. O demônio surdo fez ele ficar surdo. Então, quando o demônio surdo saiu, então, se o demônio era surdo, nem o menino ouvia, o demônio também não ouvia. Sai em nome de Jesus, pode gritar à vontade, o demônio não vai ouvir, ele não é surdo? Surdo não ouve. Então, o que Jesus está dizendo ali? Está dizendo que, quando ele fala, só sai com jejum e oração vai atrair o quê? O poder. Então, e os discípulos estavam sem poder naquele momento, porque você vê o contexto, os discípulos estavam brigando para ver quem era o maior, estavam na maior carne, os discípulos estavam na maior carnalidade. Então, o poder do Espírito Santo estava bem fraquinho ali. E aí você chega alguém, por exemplo, com epilepsia, um espírito de doença, de epilepsia, você tem que jejuar uns 3 dias antes de ir, porque senão não vai sair. Por quê? Naquele momento é pela presença, pelo poder de Deus para sair, não é com ficar falando, porque aquele demônio ali de epilepsia é como um demônio surdo. Isso, com quem eu aprendi isso? Nesse caso, eu aprendi com T.L. Osborne, ele fala sobre isso.
ele explica porque ele aprendeu isso na prática. Mas, então, são esses dois casos. Essa questão do poder que a gente tem que se preparar até para ajudar uma pessoa, mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Eu vou pedir, desculpa, alguns minutinhos para você, Pastor Júnior. Só faltam 2 minutos para vocês. Vou dar uma saidinha, fazer uma live que eu faço pelo Instagram. Tá bom. Aqui eu aposto Janaílson, pastor e irmão aqui. Amanhã ele vai, mas ele volta. Apóstolo, e esse assunto de batalha espiritual, aqui em São Paulo tem muitas igrejas, né, que você já viu, né, conhece Santo André, tem várias igrejas, Sim. avivada, renovada, mas no Nordeste nós sabemos que já não tem tantas igrejas renovadas, né, pelo menos no Pernambuco eu conheço muito. Você acha que quando você começou a ensinar, quando veio o Vandir, pastor Vandir, pastora Eide, depois você, o apóstolo Maurivan, que sempre está indo lá, Lajeado é a terra dele também, Sim. Mas há uma rejeição, uma perseguição, as outras igrejas criticam isso, vocês, ou no começo era mais, agora já acostumou, como foi isso? Agora, no início havia uma estranheza, né, pela maneira que nós fazíamos, né, porque nós tínhamos um culto que era específico de libertação, e também tínhamos ministrações individuais, né? Então, no começo era estranho para alguns líderes, mas para as igrejas, assim, para os membros das igrejas, muitos foram beneficiados, porque muitos vieram, né, para ser ministrados com os pastores Van Eide, né, na época. O próprio apóstolo Maurivan, quando ia para Lajeado, o pessoal aproveitava também para, né, para ter esse momento com ele, individual, para buscar, porque as pessoas reconhecem que precisam de ajuda, né? E é como eu te falei, né? A religiosidade, ela é muito, como é que eu posso dizer? Não é algo que realmente vá transformar vidas, né? Ela vai mantendo uma pessoa. É possível, por exemplo, uma pessoa tá há 20 anos fumando e na igreja, né? Às vezes até cantando, pregando, né? E mantendo ainda aquele cigarro, aquela bebida alcoólica, né? É muito, muito. No começo era meio estranho, né? Mas depois eu acho que também, e hoje com a internet também, então as informações, né? A pessoa tem acesso, né? E a libertação, você sabe que não é só expulsar demônio, né? É algo muito mais profundo. Inclusive, você tocou num assunto muito interessante, né? Que são os vícios. E de fato, muita gente lá no Nordeste, lá em Lajeado, muita gente presa a vícios, né? Demônios que aprisionam mesmo, como a pornografia, que é terrível, né? Talvez hoje pouquíssimas pessoas hoje não podem dizer que não viram pornografia ou não veem até, né? É algo muito triste, né? Os jogos também, né? E agora com esses jogos online, as pessoas, né, torrando dinheiro, né, nos jogos. Bebida alcoólica no Nordeste sempre foi um problema também, né? Um histórico de muito alcoolismo. Lá também, infelizmente, tem avançado as drogas, né? Não tanto quanto os lugares maiores, mas já tem também dominado lá, né, jovens. Então, essa questão de libertação não é só expulsar, né? Mas eu vejo, pastor, que é fundamental que a pessoa, como disse aqui meu pai, né, não só queira a libertação, mas que ela também esteja disposta a pagar um preço pela sua libertação, né? A pornografia, por exemplo, é um vício terrível, né? Eu já conversei com pessoas, né? E hoje a gente sabe que não só homens, né? Mulheres também hoje estão presas, né? Infelizmente, a esse vício, pela facilidade da internet, né? E eu sempre digo, que é o que eu vivo também, né? Que para você viver uma vida em santidade, você tem que renunciar. Não tem como, né? E Jesus, por exemplo, falou, né? Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança, né, de ti, porque é melhor entrar no céu, no céu, né, ser um dos teus membros, do que todo o teu corpo, né, ir para o inferno, né? E quando você fala de renúncia hoje, é difícil as pessoas querem aceitar isso, querem viver isso, e querem atalhos, querem facilidades, mas não tem facilidade de atalhos para a libertação. Só tem um jeito, é você encarar a coisa de frente e fazer o que for preciso, né? E a renúncia é uma das grandes formas, né, de alcançar a libertação, né? Então, a pessoa que é viciada em álcool, ela vai ter que evitar o álcool. Ela não pode ficar ali brincando, né? Um exemplo que eu lembrei agora é de uma pessoa da nossa igreja, ele não é mais novo convertido, né? Mas também não é tão antigo na fé. Ele era alcoólatra, ele bebia muito, né?
E ele converteu, aí alegrou-se muito com Deus, com Jesus, aquele primeiro amor, né? E ele fez uma viagem para uma cidade vizinha. E aí tava lá com outros irmãos e tava num culto de ceia. E aí, na hora de tomar a ceia, essa igreja usava o vinho com álcool, né? O suco, não é suco, né? O É vinho, só né? vinho É mesmo. o vinho mesmo com álcool. Aí você vê como é importante a gente. Porque a gente pode até pensar sobre isso, né? Porque tem. Não, mas pode beber, né? Socialmente, ou então um golinho ou outro não tem nada a ver, né? Mas aí o que aconteceu? Ele foi tomar a ceia e ele não sabia que tinha álcool. Falou, pastor, quando eu tomei o vinho, acendeu em mim o desejo de novo do álcool, sabe? Me deu um desejo assim. Aí você pensa, poxa, na ceia, né? Na ceia, num momento tão especial, e o inimigo entra, né? Para trazer na mente dele aquela coisa toda. Então você vê como é interessante a renúncia, né? Tem que renunciar, né? Às vezes a gente que fala de libertação, de batalha espiritual, soa como pessoas muito radicais, né? Mas é porque não tem outro jeito. Né? O inimigo, ele, por qualquer coisinha, não é verdade? Ele entra e quando ele entra, ele faz a festa. Então a gente tem que renunciar. E é uma mensagem difícil hoje das pessoas aceitarem. E não está sendo pregada também, né? Quase, né? Então vou fazer até uma pergunta difícil para o pastor. Ô, rapaz, deixa para ele quando ele voltar. Deixar o apóstolo chegar, deixar o apóstolo chegar, né? É, então, no Ministério de Libertação, que eu tenho acompanhado, né, o próprio apóstolo Maurivan e outros ministérios, e li bastante livros sobre batalha espiritual, Sim. e vi muita coisa, e existe várias linhas de pensamento, né, sobre batalha Várias, espiritual. várias. Isso. A pergunta é simples. Oh, amém. É difícil, mas é simples. Agora complicou. Tem pastores, apóstolo, bispo, gente que está na frente Sim. da igreja, Sim. que precisa de libertação? Ah, com certeza. Com certeza, pastor. Com Por certeza. quê? Ah, eu acredito, pastor, que acho que todo mundo, né? Todo mundo, se for sincero. Eu vou te contar aqui uma história que também lembrei de mim, né? Eu também sou envolvido muito com adoração, né? Eu ministro louvor, né? Adoração. Hoje eu parei mais, né? Deixei mais o pessoal da igreja mesmo, né? Tocar lá o barco. Mas eu gosto muito de adorar, né? Tô em casa, né? No meu secreto. E eu sempre fui, assim, não é que eu sempre disse isso, mas sempre me disseram que eu era muito humilde, né? Sempre me disseram isso. Não, você é muito humilde, você é muito simples, né? Eu sou conhecido como uma pessoa humilde e simples. E eu até achei que, de fato, né, eu era essa pessoa, né? Até que eu tive uma experiência que Deus me mostrou o orgulho dentro de mim, né? Você sabe que quem canta, quem tá em louvor, querendo ou não, você está exposto, né, a um público, né, que está ali cantando com você, né, tal. E eu sempre achei que eu fosse humilde, né? Alguns anos atrás, nós tivemos um movimento lá na cidade de Lajedo, que foi a União dos Pastores. Né? Isso é muito bom, isso foi muito importante. Depois de muita tentativa, nós conseguimos nos unir. Então foi criado lá um conselho de pastores, né? Com uns 11 pastores na cidade. Hoje nós somos muito amigos, né? A gente se reúne uma vez por mês, toma um café numa mesa e conhecemos um ao outro, pregamos na igreja um do outro. Uma coisa maravilhosa que Deus fez, né? E o que acontece? Quando começou esse movimento de união das igrejas, começou então os cultos de unidade. E eu tive a oportunidade de ministrar numa igreja grande lá em Lajedo, né? Grande no nossa realidade, né? Porque é pequena, né? E eu lembro que fomos nós da Rebentos, né? Ministrar o louvor e uma outra igreja. E nós íamos dividir o tempo do louvor. E aí tá tudo bem, eu fui o primeiro. Aí eu fui ministrar o louvor e ministrei o louvor, a igreja, né, louvou comigo, toda foi uma bênção, né? Terminou a minha parte. Quando entrou o segundo grupo de louvor, pastor, que eu vi, me veio, sabe, assim, um sentimento, porque assim, esse pessoal que foi louvar não tinha músicos quase, e pegaram nossos músicos para complementar, né, no momento lá. Eu achei ruim, sabe? Os meus músicos, né, participarem com eles. E começou no meu coração uma coisa muito estranha, sabe? Que eu comecei a olhar para aquele grupo como um rival, como alguém que estava tirando a minha, sabe, porque era uma ameaça à minha performance, né? E ali, pastor, eu vi o orgulho, sabe? Mas aí meio que eu vi rápido também. Quando eu comecei a perceber o que estava acontecendo, eu me entristeci muito, sabe?
eu me entristeci, eu lembro que eu ajoelhei lá, sabe? Aí para mim o culto até acabou. Comecei a pedir perdão a Deus, tal. E ali eu vi que havia orgulho. Um cara que parecia tão humilde, mas lá no fundo tinha um orgulho, sabe? Graças a Deus que hoje, né, eu me sinto liberto disso, né? Então, não tenho mais problema com isso. Tanto é que faço questão até de nem ministrar mais, né? Tivemos o ano passado um grande culto lá na cidade, né? Que é feito pelo Conselho de Pastores. Até o Davi Sasser estava lá. E o nosso grupo, mais uma vez, foi ministrar lá. E eu disse, olha, eu não vou ministrar, vai ser vocês, o pessoal da igreja mesmo, né? Vai ser vocês, tal. Não, mas pastor, o senhor tem que ir. Não, vocês vão fazer, porque graças a Deus eu fui liberto, né? Mas eu vi ali o orgulho. Como deve ter outras coisas também que a seu tempo o Senhor vai mostrar, né? Mas eu acho que todo mundo tem que estar atento a isso, sabe? E buscar a libertação, porque tem coisas que são muito evidentes, né? É muito perceptível, mas tem coisas que não são. Mas Deus conhece o nosso coração, né? E se a gente for sincero, dizer, Senhor, me mostra. E aí a pergunta que você fez, eu acredito sim que muitos líderes, e o triste é quando o líder não reconhece, né? Porque é isso tudo que o inimigo quer, isso. Você acha que está tudo bem, né? Não aceitar confronto, não aceitar, sabe, que alguém chegue e diga para você, olha, você está errado. Porque às vezes você não, você mesmo não tá cego, né? Você mesmo não está vendo. E aí quando alguém diz, em vez de você ficar alegre porque alguém está tentando te ajudar, né? Aí é complicado. Mas eu creio que sim, né? Você falando isso, lembrei até de um líder, um pastor. Eu não sei o nome dele, nem vamos falar o nome dele, mas ele falando de outro pastor que ajudou, tá? E ele faz até uma atitude no vídeo, esse vídeo viralizou, né? Uhum. E aí todo mundo percebe que ele tá cheio de mágoa, de ódio desse outro pastor que ajudou e Sim. talvez foi ingrato com ele, talvez ele tenha até razão, mas eu vi o ódio e a mágoa no coração dele. Eu falei assim, ó, e ele tá ministrando. E Porque ele ele é acha um que não pastor. tem, né? Que Não, tem. o erro é o outro, né? O Aham. erro é do outro, que foi ingrato tudo, mas Aham. ele cheio de ódio e mágoa no coração e tá na frente. Pois é. Pois é. E na guerra espiritual, depois tem 20 anos, quase 20 anos de Isso. ministério, Isso. qual é a maior batalha, qual é a dificuldade maior nesse tempo de todo de pastoreio? Agora apóstolo, qual é a dificuldade? Qual é a maior dificuldade? Sempre tem várias dificuldades, mas Sim, que você sim. fala, não, essa aqui é mais difícil, é uma guerra maior. É. Eu acredito, pastor, que a maior dificuldade talvez seja sempre relacionada a você mesmo, né? Porque você tem que estar bem, né? Você tem que ser. Tipo, você prega para as pessoas perdoarem, né? E você tem que ser o primeiro a perdoar, né? Você prega para as pessoas amarem e você tem que ser o primeiro também a amar. Você prega para as pessoas buscarem a Deus, então você tem que buscar. Então eu acho que a maior batalha é essa, né? É você vigiar, é você olhar por si, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Olha por você e depois o rebanho, né? É você olhar, você nunca perder de vista, né? Porque o inimigo ele é muito sujo, né? E ele sabe que atacando o líder, aqueles liderados ali, aquelas ovelhas, né? Aqueles filhos, eles vão ficar mais fragilizados, né? Porque o pastor está ali para proteger, para fortalecer, né? Nós somos muito importantes, principalmente no exemplo, né? Porque a gente não pode cair na cilada de que o discurso ele é suficiente, né? Existe uma gama de grandes pregadores, né? Ensinadores, oradores, muito melhores do que eu, muito, nem se compara. Mas o mais importante mesmo é o exemplo dos pastores, né? É manter-se ali, é você não dizer assim, vai, né? Mas vamos, né? Vamos buscar a Deus, e você está buscando, né? Vamos nos santificar, e você está se santificando, né? A maior batalha, eu acho, que é você manter a chama acesa, né? Porque o crente comum, né, ele já tem essa dificuldade. Ele está no primeiro amor, ele é uma coisa. Depois de um certo tempo, ele vai relaxando, né? Imagina o pastor, né, que acostuma-se muito com, vamos dizer assim, com o sagrado, né? Quando você começa a pregar, você começa naquela expectativa de dependência, né? Eu preciso jejuar para pregar, eu preciso orar para pregar. Eu tenho que me... Mas com o passar do tempo, você começa a se acostumar com aquela rotina de pregação. E você prega até mesmo Sem jejuar, sem orar. já aconteceu comigo, por exemplo, eu estava numa igreja, a Brasil para Cristo, lá na cidade, né? É um amigo meu, pastor Zenildo.
E eu fui só visitar. Era um período de carnaval, estavam tendo momentos de oração, né? Cultos assim. E eu fui num desses pela manhã. E fui só como visitante, né? Não estava na minha agenda, né? Na minha mente que eu ia pregar. Já tinha um pregador, inclusive, né? E o culto foi acontecendo, né? E aí adorando a Deus e tudo mais. Quando foi chegando a hora da pregação, eu estava sentado assim embaixo, eu vi eles conversando lá em cima, o pastor e o auxiliar, e apontando para mim. Eu disse, ih, rapaz. E eu olhava para esse pregador, eu sabia quem era o pregador, não chegava. Aí o pastor desceu e disse, pastor, olha, é o seguinte, essa irmã está cantando. Quando ela terminar a canção, é a pregação. Aí você prega, porque o que eu chamei não veio, não. Tá certo? A gente já combinou tudo certinho ali. Assim, né? Aí o que acontece? Aí durante a música eu orei, né? Ali comigo, orei ao Senhor. Aí você tem algumas mensagens, você já pregou, então você tem aquela facilidade, porque você já prega constantemente. Mas aí que tá a questão, né? Que eu acho que é o desafio nosso, é não se acostumar com isso, sabe? Porque senão a gente se torna também religioso, né? Se torna também mecânico. E a gente sabe que andar com Deus é uma novidade de vida, né? Deus, ele tem coisas assim tão maravilhosas para nós a cada dia. A gente não pode perder essa alegria, né? De servir, de buscar. E eu acho que o desafio é esse: você, depois de 20 anos, continuar apaixonado pelo Senhor, né? Apaixonado pela Sua palavra. Né? Tem gente que nem lê Bíblia mais, né? Pastor que nem quer ler. Ah, já conheço tudo, já. Eu E não pego o é. esboço no Google. No Google, e agora no chat No GPT, chat, é verdade. né? Misericórdia. Não pode ser assim, né? Tem que buscar no céu, né? É verdade. É isso aí. Pastor, nesse tempo todo que está na caminhada, desde os 15 para 16 que você Isso, falou, quando converti. quando se converteu, e depois já foi logo cedo sendo chamado para o ministério, e está ali em Lagedo. Qual uma experiência que você lembra assim que foi marcante para sua vida? Ou você com Deus, ou você ministrando, algo que chamou muita atenção, que você lembra? Sim, Que você lembra de alguma agora, de uma lembro. experiência com Eu vou Deus? falar uma mais recente, né? Teve muitas, né? Mas eu fui muito abençoado no final desse ano, 2024, no último dia do ano. Eu passei todo ano, né? Eu gosto de caminhar, fazer caminhada, né? Não só pela saúde física, que é importante, mas também para orar. Eu moro, a minha casa fica próxima a sítios, né? A zona rural. Então, eu estou quase no finalzinho do perímetro urbano, né? Então, eu já pego estrada de barro e vou começar a caminhar lá nos sítios, né? Lá em Pernambuco, lá em Lagedo. Mas eu caminho também para orar. Então, eu aproveito que não tem movimento de pessoas ali quase e vou orando ao Senhor, né? Tal. Faço isso quase que o ano inteiro, né? À tarde, saio para caminhar, quando eu posso. E nesse último mês de dezembro de 2024, né? Eu tomei uma decisão, eu falei, rapaz, porque pastor, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor assim, que eu acho que muita gente vai entender o que eu quero dizer. Essa era da internet é complicada, porque às vezes você não está vendo coisas é, pecaminosas, né? Mas até coisas boas, elas atrapalham a gente espiritualmente, porque se a gente não tiver cuidado, por exemplo, eu gostava muito de notícias, né? De me informar. E eu estava viciado nisso, né? Toda hora era olhando Google Notícias, G1, e vai migrando para um, para outro, e você fica, né, um tempão lá, só vendo coisa ruim, né? Política, você vai ver política é coisa ruim, já tem notícia ruim, né? Vai ver criminalidade e tal, e você vai se enchendo daquilo, e quando você pensa que não. Outro problema também, para muitos, né, é o excesso de entretenimento, né? Porque eu já esses streams, né, você assina lá não sei quantos serviços de streaming, aí muita série, muito filme, né? Cada vez filmes mais legais que outros. E aquilo vai envolvendo a gente e vai esfriando a gente espiritualmente, né? Porque para ser fervoroso, a receita é simples, é a mesma coisa que sempre foi. É leitura bíblica, né? É oração, é jejum de vez em quando e adoração, né? Aquela vida constante nesse ritmo. E aí o que acontece? Eu decidi, né? Eu falei, eu vou parar com esse negócio de notícia, eu vou, sabe, vou deixar isso de lado e vou começar a buscar a Deus, né? Mais ainda. E aí eu aumentei minhas leituras bíblicas, minhas orações, tudo mais. E aí no último dia do ano, o nosso culto, como a maioria das igrejas, né, é à noite, para a virada de ano, né? Eu saí para caminhar. Era umas 5 horas da tarde já o culto ia ser 10, dava para caminhar tranquilo. E eu comecei ali, como sempre, orando, né? Orando. E aí, pastor, eu comecei a adorar o Senhor, né, na estrada lá. Fui subindo, a gente tem um monte que a gente vai também de vez em quando lá para orar. E eu fui subindo ali, né? Aquele monte ali, orando. De repente veio aquela presença maravilhosa do Espírito Santo, sabe? Aquela coisa que você começa a sentir o seu corpo
esquentar, e que você começa a querer tremer, né? E aí aquela coisa gostosa, daqui a pouco você está falando línguas, né? E aquela adoração vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. E foi um renovo, sabe? Foi algo assim tão maravilhoso que é fechar o ano com chave de ouro, né? Você já entra no outro motivado para buscar mais, né? E é um desafio que acho que todo líder, né, tem. É isso, é manter o coração ardendo, queimando. E ter muito cuidado com que até coisas boas em excesso, né? Ou coisas que não são ruins, né? Vamos dizer assim. Não é nem de coisa boa, mas que não é ruim também, não é pecado. Mas elas vão te apagando, né? E a igreja, ela precisa de líderes que queimem por Jesus, né? Que sejam um exemplo, que queimem, que sejam apaixonados por Jesus, que amem Jesus, né? Para que isso também seja um exemplo, né? E leve pessoas também a querer, né? Querer buscar o Senhor. Então, eu acho que o desafio é esse, é você manter-se, né? É manter-se. E não tem segredo, tem que tá orando, tá buscando, né? Verdade. E tá renunciando o tempo todo. E a chave tá aí, né, pastor, que você falou, ó, tem os streams, tem notícia, tem as redes sociais, Instagram, Facebook, que às vezes não é pecado no sentido, mas só que uma coisa que essas redes fazem, se você não está assistindo o Podcast, as redes sociais roubam. Que é importante pontuar, né? Quando eu falo assim o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a trocar. Então, o que é que eu faço hoje? Eu ouço podcasts, né? Cristãos, sou muito abençoado. Inclusive o seu, né? Agora Assisti mesmo. agora. Com certeza. Eu nem sabia, né? Sou Nem sabia. agora, né? Então, assisti. Eu gosto muito, sou muito abençoado. Mensagens, né? Louvores. Porque vai acendendo em você essa vontade novamente sabe, de gostar. Quando eu não era crente, pastor, eu lembro que era no tempo ainda dos Walkman, né? E eu lembro que eu passava rádio, né, para ouvir. Quando chegava algo religioso, eu tirava rapidamente, parece que tava choque, né? Que eu não queria, né, que eu ouvia aquilo ali. Então eu passava, né, em algum momento da minha vida. E aí quando você se converte, não, você tá apaixonado, você quer ouvir cada vez mais, né? Mas com o passar do tempo você pode perder isso também. Começa a achar chato, começa só a querer ver essas outras coisas, e esfria muita gente, né? Aí o que eu quero dizer é o seguinte, que eu hoje tô assim vendo, continuo vendo, né, essas coisas no YouTube, mas mais questões assim que alimentam o espírito. A gente vê a diferença. A gente vê a diferença. Eu fiz uma vez um desafio, pastor, falei assim, ó, se você ficar 1 hora nas redes sociais só passando rios ou TikTok, fica 1 hora orando, ficar 2 horas nas redes sociais, assim, se não tá vendo nada positivo, algo que só para distração, né? Ou assistindo alguma coisa só para distração, de futebol, seja lá o que for que a pessoa assiste, filme, série, às vezes a pessoa maratona uma série, 8 horas, 10 horas maratonando. Então, tudo rouba tempo. E é o tempo de nós buscar Deus intensamente, 2025. É um tempo de mergulhar. Porque eu sinto que, assim como sempre, como a frase do apóstolo, que a vida cristã é uma batalha espiritual, um negócio assim que ele falou. Sim. A verdadeira vida cristã é uma batalha espiritual. Sim. E eu creio que cada dia mais fica mais intensa a batalha espiritual. E o que você falou aí sobre esses vídeos curtos, né? Que a gente vai passando. A gente esquece que o diabo é diabo, né? E ele tem acesso a tudo, né? E às vezes você vai passando o vídeo, pastor, você vê uma coisinha boa, né? Engraçada, inocente, mas no meio daqueles vídeos ali tem uma coisa que o diabo coloca pra... Aí voltando à questão do viciado, aí você tipo tá ali, aí de repente vê um videozinho que já te leva a pornografia de novo, ou a bebida. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. É verdade. É verdade, é a guerra espiritual. O apóstolo saiu do arrebatamento, chegou. Glória a Deus, amém. Agora eu falo com ele. É que eu falei assim, apóstolo, eu vou fazer uma pergunta difícil. Você falou, deixa o apóstolo chegar. deixa o apóstolo chegar e aí você faz a pergunta. Eles sabem mais coisa que eu. Eu sei, eles não. Eu sou. Apóstolo, lá na região. Já? Pode continuar. Não, eu aproveitar que eu tava lembrando disso. Que há 20... Quando você morou ali naquela casa que tinha de frente o correio, 25 anos, 23, 24 anos, sei lá, 24 anos atrás, lá na Vila Luzita. 24 anos atrás, a Vila Luzita era de um jeito. Aí, naquela época, abriram aquele lugar de feitiçaria enorme, que nós chegamos até ir orar lá naquela época. Sim. E hoje tá um caos lá na Vila Luzita
morador de rua, de usuários, pelo menos na região ali que eu moro mais perto dali, você acha que a feitiçaria tá ligado a isso ou é dos finais dos últimos tempos ia acontecer isso mesmo? Ou tem a ver a obra das trevas, as feitiçarias, esses pactos que a pessoa faz, acaba atraindo também mal social, né? Sim. Para a cidade. Você acha que tem a ver ou não tem muito a ver? Tem. Na verdade, assim, parece que eu fico sendo o contra a igreja do Senhor, mas não é. Na verdade, a voz profética, como eu falei desde pequeno, eu já olhava lá a imagem, já falava, né? E a gente, com a graça de Deus, vai colocar ali, mesmo é semi-novo, vai colocar na nossa igreja ar-condicionado, né? Lá na. Na nossa igreja. Onde é a igreja? Lá na. Lá no Jardim Guarará, mas é uma brincadeira que eu vou fazer. Ah, sim. Aí eu disse assim, bom, agora eu vou pregar mais bravo, porque pelo menos tá o gelinho, o ar-condicionado. O pessoal vai estar confortável com as Tranquilo. coisas, né? Então eu posso continuar bravo aqui, né? Porque na verdade o que eu vou falar para responder a sua pergunta é: a culpa desse negócio toda é da igreja. A igreja é a culpada disso. Porque, inclusive, há muitos casos, e eu já conheço alguns, inclusive Isabel já trabalhou de pessoas que eram de igreja, até líderes de célula que estão na feitiçaria. Há uma pessoa que foi da nossa igreja, não vou citar, o que hoje é mãe de santo. Eita. Rapaz, a culpa é da igreja. A igreja ou não está pregando o evangelho, se afastou de alguma coisa, a igreja está esquisita, porque foi falado aqui que está sem o poder, né? Cadê o poder para até as manifestações demoníacas? Parece que o diabo está gostando, né? E então, quando eu fui nesse lugar, lá na região ali da Represa, que é o Santuário Nacional, né? De entidades, eu fui sozinho lá uma vez, eu quase morro no hospital. Pô, 7 dias, Eu, né? eu não tinha batismo com o Espírito Santo, apesar de crer, eu não tinha nenhum. E quase não morro. Uma irmã que orou por mim disse assim por telefone, me emprestaram um celular, eu fiquei no hospital Cristóvão da Gama, doutor Cristóvão da Gama lá, e a mulher disse: que você tem no corpo? Eu vejo, tem uma visão aqui, ela por telefone, seu corpo cheio de flechas, né? Cravado de flechas. E onde o senhor foi? O senhor foi sozinho, não tinha nem grupo de direção. E ela disse: olha, você só não morreu por causa de uma unção que tem sobre você. Que eu entendi que era uma unção apostólica, hoje eu entendi que é a de missão, de fundar trabalhos, de desbravar. Mas realmente a culpa da igreja está maneirando, talvez aceitando qualquer coisa, deixando o pecado parece que não é mais pecado, né? Pecados como o divórcio, ou banalizando a separação, ou banalizando até o demônio, chamando só de uma doença. Eu brinquei aqui o nome de transtorno opositor, que a Bíblia fala, rebelião é como pecado de feitiçaria. Uma criança que não consegue obedecer, aí arrumar o nome de uma doença para a criança que não consegue obedecer, ou é o pai e a mãe que não sabem mais disciplinar um filho? Isso eu estou falando no nosso meio evangélico. Então, a gente viu que em todo avivamento, eu estive lá na Argentina em 1997, e lá eu estive em Mar del Plata, e havia um avivamento na Argentina que a Argentina perdeu também, um avivamento. E eu estive lá no evangelismo de Coserra, evangelismo de colheita, Ed Silvoso, Carlos Anacondia, Peter Wagner lá estava nesse tempo. E eles contavam histórias, eu estive lá, que feiticeiros ou se convertia ou saía do lugar ou morria, mas não ficava no lugar. Aí você está dizendo que o negócio piorou, e piorou mesmo, né? Aí os usuários estão ali aos montões, as pessoas sem sentido para a vida, jovens, pessoas novas, que você sabe que nós moramos lá, jovens ali que podiam estar trabalhando, ter uma profissão, estão ali no farol pedindo esmolas para poderem usarem as drogas, né, sem perspectiva de vida. E onde é que está a igreja? Né? As crianças engravidando criança, né, que é 12 anos, é criança. Criança. E a turma de 12 anos está achando que agora deve estar com 30. Acho que o pessoal de 12 anos está achando que está com jeito de 30. Aí eu falo para vocês, para tirarem carteira, para dirigir um carro, vocês têm que ter 18 anos e pagar caro. Agora, para fazer menino por aí, pode ser com 12 anos, 13, qualquer coisa. A igreja está relaxando nisso. Então, para esse principado de feitiçaria ter todo esse espaço e atacar através de drogas e do mal social, que foi a sua pergunta, eu acredito de novo que a pregação do evangelho não está 100% como deveria estar. Acho que é por isso que a Ana Paula ficou urrando ali
né, na última, foi na Mevan, né, que ela, Ana Paula Valadão falou falando, né? contra Então, vamos dizer, o que ela está vivendo, né, que ela está sentindo na pele, como que está alguma coisa errada. Para esse negócio tudo. Claro que é final dos tempos e vai aumentar o pecado, e isso tudo a gente sabe, vai aumentar. Os 3 pecados principais do Apocalipse é feitiçaria, idolatria e imoralidade sexual. Você falou aí. Porque os 3 falam de corpo, alma e espírito. Feitiçaria fala do pecado do espírito. A idolatria fala do pecado de alma, porque a alma gosta de ídolo, de ter. E a imoralidade sexual fala de corpo. Então, esses 3 pecados vão aumentar, a gente sabe disso. Mas isso não invalida o poder do evangelho. A gente tem que fazer alguma coisa para, pelo menos, o remanescente ser salvo. Então, vamos dizer, a fraqueza da igreja faz o inimigo ter força. Eu né? acredito nisso. Fraqueza da igreja. Eu acredito nisso. Eu creio piamente nisso. Porque a história de Israel era tudo isso. Quando Israel estava bem, o rei era. As nações circunvizinhas eram abençoadas. Quando Israel estava mal, as nações do lado também ficavam pior. Eu vi uma frase, né, que achei interessante, né, que aonde a igreja recua, as trevas avançam, né? Verdade. Eu acho que é isso. E como fazer? Vocês são pastores, apóstolos, né? São apóstolos. Dá só para fazer na igreja que vocês têm autoridade? Ou dá para, através de vocês, despertar outras igrejas? Como fazer para despertar outros pastores, outros líderes? Eu creio que a gente precisa aí entrar no assunto aí, você citou aí o assunto ministerial. Acho que a gente precisa começar a igreja também, parece que é pouca coisa, a igreja entrar nos 5 ministérios para que isso possa acontecer. Porque eu sei que os queridos irmãos tradicionais, principalmente que ouvem muito Augusto Nicodemos, não gostam muito dos 5 ministérios, porque Augusto Nicodemos foi meu professor, inclusive, e ele não aceita os 5 ministérios. Ele fala mal de apóstolo, de profeta, ele só gosta dos 3. Então, quer dizer, dos 5 que estão lá em Efésios 4:11, ele só aceita 3. Eu acho esquisito isso. Num texto só se aceita metade do texto e metade não aceita. Mas isso é outro assunto, mas eu creio que vale tudo isso. Um dos problemas são os pastores. Os pastores vão cuidar primeiro do seu rebanho. E acho que começa ali, o rebanho ali, porque como é cuidado para não avançar? Como é que uma criança começa a ser vicial ou chega com 9 anos a já ser um usuário de droga? Né? Dentro de igrejas. A gente sabe que nos morros, nas comunidades ou favelas, os nomes que queiram se dar, tem muita gente que foi criada em igreja. Dizem que lá no Rio de Janeiro, né, e os traficantes respeitam os crentes, os pastores, porque muitos deles foram. Filho de crente. A avó, pai, a mãe. Mas por que eles não? Claro, tem a sua decisão pessoal, tomaram decisão lá pelo mundo. Mas será que a gente terminou aceitando alguma coisa? Será que o pastor da igreja local, no seu ministério, aceitou alguma coisa? Por exemplo, tá lá, na hora do. Eu fui numa igreja que eu fui pregar. Estava lá na hora da adoração, o pai, a mãe ali adorando o Senhor, levantando a mão, e a menina com o tablet fazendo joguinho, na hora da adoração. Uma menina de quê? Acho que uns 9, 10 anos. E os pais não ligavam. E nem o pastor que estava na frente ouvindo. Eu do lado daqui já estava agoniado. Já. A menina... Você ia deixar na sua igreja? Não, e eu não deixei na igreja dos outros. Eu cheguei. Eu cheguei para a menina, baixei, porque ela tava, o pessoal lá adorando em pé, a menina baixinha assim, sentada, jogando, com tablet, desse tamanho o negócio, jogando. Eu sentei e disse: olha, você está pecando contra Deus, criança. Aí eu até esqueci de falar isso, quando eu respondi no começo sobre criança. A Bíblia diz: até a criança se dará a conhecer se as suas obras forem boas ou mais. Eu falei: criança, não tem desculpa para você não adorar o Senhor. Você também sabe se quer Jesus ou não. Seus pais não estão ligando, os pais ficaram assim, envergonhados, porque eles tinham que estar falando aquilo, ou então o pastor. Eu seria a última pessoa, né? E aí eu pastorei a menina, falei com amor, mas com autoridade. A menina, e aí depois eu usei a autoridade, fecha o tablet e adora o Senhor. Né? Era uma igreja que eu não era o pastor dela. Né? O pai gostou? Eu voltei lá depois. O pai gostou, será? Ficou envergonhado, né? Ficaram envergonhados. Mas eu voltei nessa mesma igreja, porque é um pastor amigo meu, eu voltei, acho que alguns meses depois. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu recebi um abraço dessa menina. Ela me deu um abraço. Então, eu senti isso, Deus fazendo. Então, primeiro ponto, a gente tem que começar a pastorear nossas próprias igrejas. A gente não está muito ligando, parece que tem medo, sei lá, tem medo de falar, não sei se a gente está meio fraco, os pastores estão fracos. Segundo, o ministério profético tem que ser levantado, porque Salomão fala em Provérbios, não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 30, né?
tem que haver profecia de volta, a palavra profética, o confronto do pecado e o consolo também. Não é só meter o pau, mas tem que ter a palavra, né? O pessoal não quer muito, né? A maioria não aceitou a palavra dando a palavra dela, ficaram bravos, né? Dizendo que ela estava lá só dando indireta, mas na verdade ela estava falando do pecado da igreja mesmo que está acontecendo. Então tem que haver isso, que eu estou respondendo o como que você falou, o ministério de mestre, que é o ministério da palavra, que a gente precisa voltar a estudar a simplicidade da palavra. O evangelista, que vai tentar resgatar esse pessoal que já está perdido. E o apóstolo, que na verdade é um missionário. Acho que se juntar os ministérios é uma forma da igreja não minimizar a coisa, mas resgatar alguns que estão perdidos. Estão perdidos. Apóstolo, até perguntar, tem um livro do Peter Wagner, eu acho que nem lançaram mais, que eu nunca mais vi esse livro, que é chamado Espírito Territoriais, né? Isso. Que ele fala que cada lugar tem um principado naquela cidade. E tem até pastores numa época que falavam de mapeamento da cidade para lutar contra esse espírito. Você acha que funciona uma igreja, um pastor fazer o mapeamento e ir lá guerrear, como até você já fez também, de guerrear, ou tem que ser um conjunto de pastores da cidade, ou não precisa fazer esse tipo de batalha espiritual? E se Lajedo, Principado, qual é lá em Lajedo o Principado? Que eu morei em Tupanatinga. Lá em Tupanatinga o problema era a idolatria, que vem de anos e anos e anos. Lá em Caruaru o problema era a festa. Em junho, quando vem o forró, um mês de forró, a metade da igreja se desvia, até o obreiro se desvia. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, de pessoas que quando chegam no tempo do São João, a metade da igreja se desvia de muitas igrejas. É algo muito forte, cultural, demoníaco lá em Caruaru. Mas existe esse espírito territorial, esse principado, vamos dizer isso, e tem como guerrear ou melhor não mexer com isso? E Lajedo, qual é o principado? Quer responder primeiro? Pode ser. Uma coisa, pastor, que eu também vejo como essencial, né, para mudar uma realidade, um ambiente, é aquilo que a gente estava falando, né, é o reconhecimento do pecado. E a igreja, às vezes os crentes, eles desenvolvem no coração deles, né, um certo orgulho, né, de achar que a culpa é o mundo, o problema é o mundo, né, as pessoas do mundo. Só que na realidade a igreja precisa se arrepender. A gente está vivendo um tempo muito difícil, né, bastante difícil. O pai falou aqui sobre pastorear, né, as igrejas não estão sendo bem pastoreadas porque os líderes estão ignorando, né, vai deixando as coisas rolarem, acontecerem, e os pecados vão crescendo cada vez mais no meio do povo de Deus, né? A gente sabe que se a igreja se arrepender, alguma coisa vai acontecer, porque a igreja é poderosa, né? Nós já tivemos experiência, eu tive experiência, por exemplo, na minha própria rua, né? Eu moro num lugar que tinha, né? Quando eu cheguei lá para morar, tinha um bar que era também um prostíbulo ao mesmo tempo, né? E eu já fiquei preocupado, né? Porque a gente começou a fazer ali uma pequena reforma na casa antes de entrar, e eu já vi um movimento de homens ali, de som alto, com músicas, né? E o que é que a gente fez? Eu e minha esposa, né? Começamos a orar. E um dia, à noite, eu fui lá na frente do bar, peguei um óleo, né? E aí outra polêmica, né? O uso do óleo. Aí eu peguei o óleo, fui lá, fiz uma oração, né? E derramei óleo lá na frente do lugar, discretamente ali, mas fiz uma oração. E questão de algumas semanas, esse bar sai dali daquela rua, vai para um outro lugar. Não fechou totalmente. Hoje ele está falido praticamente, né? Mas um simples ato, né? Ali de orar, de guerrear, né? Alguma coisa acontece. Mesma coisa no bairro da igreja. Os intercessores, né? Eles começaram a fazer algumas marchas de oração, e aí bares também ali, pelo menos 2 bares que tinham ali, né? Fecharam também, depois dessas batalhas, né? Então, a igreja vai se movimentando, as coisas vão acontecendo. Mas eu acredito que hoje, o que mais se necessita hoje é a igreja se arrepender, é reconhecer que não está bem. Porque você vê hoje igrejas que você sabe que não está bem, né? Lajedo é pequeno, a gente conhece as igrejas, os pastores, as pessoas da igreja, e sabe do histórico, sabe o que está acontecendo, que não está bem. Mas eles agem como se estivesse bem, que estivesse tudo bem, que estivesse tudo ok, e se achando melhor do que os outros, né?
aquela pobreza de espírito que a gente tem que ter, né? Que é reconhecimento, somos pobres de espírito, não tem em muita gente, né? Acha que mesmo ali errando e tal. E no caso de Lagedo, né? Predomina muito a idolatria, né? Hoje, Lagedo, para você ter uma ideia, cada bairro praticamente, cada povoado e até sítios, né? Assim, já tá se tornando maior ainda a dimensão. Tem já uma capela, algo assim, né? Com algum ídolo ali, né? Com relação à igreja, a gente percebe que há um desânimo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, uma coisa que é notável lá, todo projeto evangelístico, ele para, sabe? A igreja se levanta, vamos fazer isso aqui, daqui a pouco desanima, para. Aí outro levanta, vamos fazer isso aqui, desanima, para. É algo espiritual, né? Uma resistência muito grande, né? Um desânimo muito grande. Eu acho que lá é, tem vários demônios, né? Em vários lugares ali que são maiores, né? Mas com relação à igreja, eu percebo que essa dificuldade, porque Pernambuco, você vai ali para a região de Recife, né? Cidades ali em torno do Recife, tem muito evangélico, né? Muita igreja que você vê ali o mover, Palmares, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de passar por Palmares e ver muita gente ali sendo alcançada, né? E Lajeado, como outras cidades, é uma maior dificuldade, Barreira. né? Uma maior barreira. A gente sabe que são demônios, né? E aí, se a igreja não se posicionar, primeiro, reconhecendo que tem que se santificar, né? Primeiro de tudo, né? Porque não adianta você estar numa batalha sem... Como é que você vai guerrear contra o inimigo se você está do lado dele, né? No pecado. No pecado não tem condições, né? Mas lá é uma idolatria, é espírito que age muito na idolatria, né? Muita idolatria, segundo lugar, muita prostituição, né? Muita prostituição, a gente vê lá. Então, eu creio que é nessa área aí que os demônios mais agem ali, né? Nesses pecados aí. E apóstolo, faz a batalha ou não precisa? Você tocou no assunto também que alguns pastores fizeram, aí acharam neles que sofreram muita retaliação, aí não vou fazer mais não, aí se afastaram inclusive desse assunto, né? Porque eu vou fazer batalha espiritual só atrai problemas para mim, porque é uma guerra. Então, tem um pastor amigo meu, que é pastor Asaf, lá de Manaus, ele falou, "Opa, o negócio é você confundir o inimigo. Você toca, ele falou sério, você toca em vários assuntos, você não fica só focado em batalha espiritual. Você, tem um momento que você vai falar do Espírito Santo, outro momento você vai falar só culto de adoração. Porque se ficar focado só em batalha espiritual, você vai só atrair guerra para você. Mas, então, eu achei interessante ele falar isso. Então, ele disse, eu no começo ficava só falando de batalha espiritual e só sofria. Então, o segredo não é deixar de fazer, porque tem pessoas morrendo e há pessoas que estão debaixo do engano, que elas podem ser resgatadas. Há pessoas que não querem mesmo, né? Você quer o pecado, mas há pessoas no meio sei lá, numa cracolândia de 1.000 usuários, pode ser que tenha um que queira Jesus, está lá preso, mas foi um desviado do evangelho que queira o Senhor. Aquele um vale mais que o mundo inteiro. Então é possível, se eu fizer uma batalha espiritual, né? Porque o pastor tem direito de fazer, não é só apóstolo. O apóstolo é um missionário, é um desbravador. Porque ficou aquela discussão, o pastor só pode guerrear, eu até pensei nisso no começo, no âmbito da sua igreja. Mas onde a igreja mora? Ela mora em vários bairros da cidade, então onde tem um crente ele pode. Porque Jesus disse que deu poder e autoridade. Então, precisa fazer. Agora tem que fazer de acordo com a direção de Deus. Você diz, vou fechar aquele bar ali, como o apóstolo Nelson falou, vou fechar aquele bar, mas Deus não mandou, porque todo mundo lá, Deus não te encheu daquele fervor naquele momento, então não deve. Mas se Deus te encheu daquele fervor, acontecia isso na Argentina, como eu falei. Os bares fechavam, feiticeiros se arrependiam, porque os pastores estavam no avivamento. Aí, como eu disse, a Argentina perdeu. Eles passaram desse momento e... Por quê? Porque eles se tornaram grandes. Deus deixou de ser grande para os pastores se tornarem grandes, que talvez seja o mesmo fenômeno daqui do Brasil. O pessoal ficou muito grande e Jesus ficou pequeno demais. Então daí aí o negócio... Aí por isso que sofre um monte de coisa na batalha espiritual. Não é porque não deve fazer. Os filhos de Seva foram falar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios falaram, Jesus a gente sabe quem é e Paulo também a gente conhece. E vocês quem são? E aí deram uma surra nos filhos do sacerdote Seva lá, eles saíram nus e feridos, porque eles não usaram a forma certa. Eles também tinham que conhecer Jesus e usar a autoridade. Então eu creio que deve-se fazer.
Agora, batalha espiritual é um conjunto. Tem que ter arrependimento. Então, imagina você, tem que ter arrependimento. Jesus falou no caso do menino que estava endemoniado, que os discípulos, primeiro, estavam com pouca fé, mas segundo, eles tinham que se encher de poder, eles não se encheram, eles só estavam procurando saber quem era o maior no reino quem ia ser o maioral. Não conseguiram, não tinham poder para expulsar daquele demônio, né? O surdo, né? O demônio surdo mudo. Então a gente precisa buscar Deus, um conjunto, há um envolvimento dos 5 ministérios, porque os 5 ministérios de Efésios 4 fala que até que a igreja chegue à estatura de varão perfeito. Então não tem lógica, por exemplo, os teólogos aceitarem 3, 2, porque quando Lutero faz a reforma, ou começa a reforma, ele não entende muita coisa, ele é de um sistema religioso ali que a idade das trevas, a igreja, o último apóstolo que tinha morrido foi o João, que morreu no ano, acho que 96, 97 por ali. Alguns discípulos, como Policarpo de Esmirna, que foi discípulo dele, morreu no ano 155. Então, no ano lá dele já era 1517, já ele não entendia nada, a igreja já estava falida lá, mas tinha só algumas chamas. Então ele não entende dos 5 ministérios. Então ele fala mais, ele reconhece o de pastor, o de evangelista, porque tem que pregar, e o de mestre, porque tem que ensinar. Mas e cadê os profetas e apóstolos? Então eu acredito que é um resgate para que a gente possa agir. O mundo vai continuar ruim, mas a igreja tem poder nessa terra. Apóstolo, fala o endereço da sua igreja lá. Tá construindo, né? Ou vai começar a construir lá, Vamos né? começar a construir. O endereço da igreja sua, para quem quiser visitar o apóstolo, e também as redes sociais, Instagram. Ok. Você faz live no Instagram e no YouTube ou só no Instagram? Instagram, YouTube e Facebook. Facebook. Passa aí seus dados também, depois o endereço da igreja de Lagedo também, as redes sociais. Ó, Ok. Então, eu convido quem quiser que mora ali em Santo André, perto ali na Guarará, ó, nós vamos colocar ar-condicionado, então eu posso continuar bravo. Pelo menos eu sou bravo, mas você vai ficar geladinho. Segunda-feira. Porque é quente lá. É um lugar pequeno. A gente alugou porque Deus nos deu a bênção, compramos um terreno ali na região de Santo André, mas não é centro, não é bairro campestre, bairro nobre, não. É um bairro que não é chamado nobre, mas é nobre porque tem gente lá. E gente, a alma é muito importante. Nós estamos lá nas igrejas situadas no Jardim Guarará, que fica perto do sítio dos Vianas, ali é na Rua dos Cocais, número 1500. A Rua dos Cocais pega ali da Vila Luzita e vai até praticamente o sítio dos Vianas. A nossa igreja é mais perto, ali no Jardim Guarará. É uma localização boa, uma rua larga. 1500 é um lugar não muito grande, mas é um lugar aconchegante. A gente ama as pessoas, tem um trabalho muito forte com crianças. E nós temos um outro trabalho na favela do CDHU, que é a favela Eloá, a comunidade, como eles chamam, mas a favela não é, é um nome, é um dos nomes que se dá. A gente construiu lá no CDHU, a gente já construiu 2 cômodos para fazer um trabalho social, que nosso trabalho social é mais dirigido a crianças, a educação das crianças. E no Guarará também funciona durante a semana aulas de reforço escolar, inglês, artes, dança. Então está sempre aberta durante o dia. Agora está de férias, mas em fevereiro retoma junto com as aulas e também na comunidade de Eloá. E a igreja se reúne nas quartas-feiras, estamos de folga esse mês de janeiro, como retoma. Em fevereiro, quartas-feiras, às 20 horas, campanhas, e nos domingos, às 18 horas, com exceção do primeiro domingo, que é pela manhã com a Santa Ceia. Todo domingo é às 18 horas, menos o primeiro domingo. E a rede social a gente faz há mais de ano pelo Instagram. A gente faz uma live que eu acabei de sair aqui para fazer às 18 horas, todos os dias, 18 às 18h20. Eu fiz mais de ano só sobre oração, orando pela palavra. Aí eu terminei com a oração sacerdotal e começamos a ler livros. É um vídeo audiobook com o autor. Então estou lendo esse aqui, que é o Evangelho Sobrenatural. Eu gosto muito desse livro. Comecei a falar do Evangelho mesmo. Que é o seu livro. É mais um discipulado. E pelo Facebook, eu faço uma live às 6h20 da manhã, todo dia. 6h20 da manhã, de segunda a sexta. Todo dia não, segunda a sexta. Para eu dormir um pouquinho mais no sábado, quando eu consigo. E segunda a sexta, às 6h20, é Encontrando Jesus. Eu comecei com Gênesis, já estou em 2 Crônicas. Tudo que é Encontrando Jesus na Bíblia. Legal. Em Gênesis e tal. Então, a gente está, hoje, foi 2 Crônicas, capítulo 22.
né? Então a gente está indo já há mais de ano também. Então essas duas. E o YouTube não é live. O YouTube é a transmissão dos cultos da nossa igreja. É Mas Maurivan e Rebentos junto. É o mesmo nome. Meu nome com o nome da igreja é o canal no Instagram, como acha? É o meu nome, Maurivan Galdino Costa. Maurivan Galdino Costa e Facebook. Facebook também, Maurivan Galdino Costa. E aí o YouTube é... YouTube é Maurivan e Rebentos, que é o nome da igreja, Rebentos do Oliveira, por causa das crianças. Isso. Obrigado. E qual é o endereço lá da igreja Lajedo, Rebento? Isso. Lajedo, né? Pernambuco. Eu brinco que a gente tá lá no Esconderijo do Altíssimo, que é um bairro bem difícil de encontrar. Uma rua, né? O bairro não, mas a rua é um pouquinho. Mas a rua é Sebastião de Mendes Saraiva, né? Número 46. Fica próximo à Academia das Cidades, lá em Lajedo. Nós temos 3 cultos que são fixos, né, na semana, que é a terça, sexta e domingo. Terça e sexta, 7h30 da noite. Domingo, 6 da tarde. E temos o Instagram também, de vez em quando tem alguma novidadezinha lá, né, de programação, que é o @RebentosLajedo. Então, se alguém Tem YouTube, tiver... tem canal? Não. Não, ainda não. A gente pensa em transmitir os cultos, mas ainda estamos amadurecendo a ideia, né? Seria bom. Quem sabe, né, em algum momento. De Lajedo. Ou... Em apóstolo, pedir, né, estamos dando a hora, agradecer os 2 apóstolos, né? Uhum. Pai e filho, né? Pai e filho na fé. também. E sempre nós temos pedindo uma oração para os convidados, aí Amém. fazer essa oração para aqueles que estão assistindo. Ok. E também quem quiser o contato do apóstolo, que às vezes a pessoa fala e eles não escutam, Sim. e sempre fala, cadê o @ do apóstolo? Só pôr aí no comentário. E se tiver dúvida, pergunta aí coisas sobre libertação. Quem sabe o apóstolo, não sei, o apóstolo aqui de Lajedo vai estar aqui, né? Que ele vai voltar para Lajedo Daqui uma semaninha. daqui uma semana, mas o apóstolo Maurivan mora aqui em São Paulo, tá mais fácil. Então, tiver dúvida, tiver alguma pergunta, coloque aqui no comentário. Então, o apóstolo quiser encerrar orando. Não, primeiro eu quero agradecer a você, Júnior, pastor, conhecido, amigo de muitos anos. Deus abençoe sua vida. Amém. E a oportunidade é dada por Deus através de você, então que o Senhor honre a você por esse canal, por esse desejo que você tem de expandir o evangelho para a igreja através desses canais, porque é o que a gente tem que usar mesmo, né? Tá? É o tempo vamos usar enquanto a gente pode, né? João capítulo 9, quando Jesus, antes de curar o cego de nascença, ele falou trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então nós vamos trabalhar enquanto é dia, né? Enquanto ainda dá para a gente trabalhar, enquanto deixam, porque tem países que já não estão mais deixando pregar o evangelho, não é só países comunistas. Canadá, por exemplo, era um país do Ocidente, perto, tá uma perseguição terrível contra o evangelho. Trudeau, que é de esquerda lá, amigo do daqui, tá perseguindo o evangelho de forma muito assustadora. Então, tem alguns assuntos aqui que eles aí já meio proibido no YouTube. Já proíbem também. Pelo menos eles não... Ele corta o alcance. E aí a gente tem que pregar enquanto é dia, quando pode botar a boca no trombone e pregar, que o Senhor abençoe sua vida. Amém. Amém. Eu não tenho problema de falar, não. Estou lá gravando o culto, não pode falar o nome homossexualismo, tem que falar homossexualidade. Eu falo bem homossexualismo mesmo, só para bem... Senão os camaradas cortam. Diga... eu uso o nome que eles não querem. Mas porque a gente é do céu e a gente ama as pessoas, ama todo mundo, ama homossexual, prostituto, ladrão, mentiroso, fofoqueiro. A gente ama todo mundo, só que fala do evangelho. Se você morrer nesse pecado, você está condenado, porque Jesus falou. Quem crê, então, a gente precisa pregar o evangelho do amor, mas o evangelho da sentença judicial. Se você não quer Deus, então vai fazer o que no céu? Você não quer Deus, não? A opção é sua, né? Então, mas eu louvo a Deus por sua vida, Amém. Só isso, agradecer. Deixa o Janailson para orar e eu estou agradecendo Amém. A Deus aqui, porque ele veio lá de Pernambuco. Vamos aproveitar, né? A unção do Pernambuco. Aproveita ele aqui. Eu sou de Pernambuco, mas estou aqui em Santo André há muitos anos. Amém. Então, pastor Júnior, muito obrigado. Também agradeço. Todos que estão nos assistindo. Né, e o Deus Márcio aqui que cuidou da gente aqui, né? Márcio também, Deus abençoe, viu? Poderosamente. Vamos. Alisson. Parece com Deus o nome. Alisson. Vamos orar, né? Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela bênção de podermos ter essa conversa, Amém. Esse bate-papo tão abençoado. Nós queremos nesse momento colocar diante de ti todos os
nossos queridos, queridas que estão nos vendo agora, nos acompanhando, que a sua bênção repouse sobre suas vidas, sobre suas casas, no nome do Senhor Jesus, e que essas palavras que foram aqui pronunciadas, querido Pai, usa, Senhor, usa como um meio para que possa ativar, para que possa abençoar, para que possa incentivar, para que possa levantar pessoas, para que possa, Senhor, trazer tantas coisas boas do céu para os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo pastor Júnior, abençoa de uma forma poderosa as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado. Então, até o próximo programa aí, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.